Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando agora tranquilo, né? Já são 9 horas, a gente vai começar aqui nosso encontro, que a gente combinou, né, de falar sobre algumas dicas, né, sobre como otimizar a realização do mapeamento. O Guilherme vai estar falando para a gente. Eu vou estar comentando também sobre algumas indicações, como conversar com o paciente e também as vantagens, né, em relação a fazer a dermatoscopia convencional com o dermatoscópio que a gente tem já no bolso ali disponível, no nossa rotina diária. Essa aula foi interessante porque ela foi criada a partir de algumas dúvidas, né, de alunos. Eu acho que a aluna até que me ligou, ela vai estar aqui presente. E aí a discussão ali, a gente acabou ligando e conversando sobre algumas dúvidas. Surgiu essas dúvidas pertinentes, né, que eu acho que é pertinente a qualquer dermatologista. E aí eu conversei, é claro, com o Guilherme para a gente tentar talvez fazer um encontro e tentar esclarecer algumas coisas que envolvem aí a realização do mapeamento, as indicações, os benefícios, né? E então a gente resolveu montar justamente com essa finalidade, tá bom? Então, primeiramente, o Guilherme vai estar mostrando essa dinâmica do exame realmente, né? Como ele faz e também algumas dicas, né? Para quem está aqui também já faz no consultório e a gente poder discutir também isso, tá? Fiquem abertos a fazer as perguntas aqui que a gente vai mediando aqui para depois sanar essas dúvidas durante a apresentação e depois na sequência eu vou mostrar realmente também algumas coisas relacionadas ao exame realmente, alguns casos reais, né? Relacionados a essas dúvidas que surgem aí na realização do mapeamento, no segmento, na importância que leva a esses pacientes, tá bom? Então, queria dar boa noite a todos aqui presentes, né, várias pessoas. Também agradecer a participação do Guilherme, que teve essa disponibilidade também do tempo dele para estar aqui com a gente também, ajudando na construção dessas aulas, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Guilherme. Acho que chegou uma mensagem aqui, permitir. E daqui a pouco também o Guilherme, quando ele quiser também, ele vai poder compartilhar a apresentação dele. Mas antes de começar, é claro, vou passar a palavra para ele. Tudo bom, Guilherme? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, um prazer estar participando. E como a gente tinha conversado, eu trouxe inicialmente assim um passo a passo do mapeamento que eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem. É lógico que para boa parte das pessoas, até que já realizam o exame, já vi alguns nomes conhecidos aí, talvez possa ficar um pouco entediante, repetitivo, mas eu imagino que tem pessoas que têm ouvido falar, sabem, entendem o exame, mas não sabem exatamente, não conhecem exatamente as etapas, o básico realmente do exame. Então, eu trouxe uma apresentação bem rápida para ilustrar como é a dinâmica do mapeamento corporal total e, na sequência, a gente começar a ilustrar com os casos. E poder discutir também as diferentes formas de fazer, como cada um faz e assim por diante. Deixa eu espelhar minha tela aqui. Excelente. Tudo Entrou. tá certo. Então, como eu falei, é algo básico, mas para algumas pessoas eu tenho certeza que vai ser valioso. Quando nós falamos em mapeamento corporal total, o que as pessoas precisam entender é que ele é um exame que engloba duas etapas, ou dois passos, vamos assim dizer. Um deles é a fotografia corporal total e o outro a dermatoscopia digital. E são passos separados, nós podemos dizer, mas que eles se conectam e trabalham realmente como uma dupla dinâmica aí para entregar o melhor dos resultados para nós. Eu costumava usar o Romário e Bebeto aí como ilustração dessa dupla dinâmica, mas já se passaram aí 31 anos do Tetra. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, até em alguns cursos que eu participo, sequer conhecem Romário e Bebeto. Então eu tive que voltar pro Batman e Robin aí. Mas o Romário e Bebeto um bom exemplo, vocês já vão entender por quê, né? Então, na primeira etapa do nosso exame, nós vamos fazer a fotografia corporal total, que nada mais é do que uma sequência de fotos, mas realizada de uma forma muito padronizada para que você possa cobrir toda a superfície corporal do paciente, não deixar nenhuma área de fora, e a padronização é importante para que você possa repetir isso de uma forma muito precisa e semelhante a cada exame que você faz. E aqui é uma questão interessante. Sempre que a gente fala em mapeamento, né, muitas pessoas já começam
a imaginar alguns equipamentos desenvolvidos especificamente para isso, mas cabe entender que existem N formas de você fazer um mapeamento corporal total com diferentes equipamentos, cada um vai ter sua vantagem e desvantagem, alguns vão ser mais práticos e mais rápidos, mas vão envolver custos maiores, outros vão ter o menor custo possível, mas vão exigir algumas adaptações, então isso são coisas que a gente pode até discutir depois, caso a gente tenha algum tempo, mas veja que essa sequência de fotos, se a gente imaginar que são, bem dizer, fotos comuns, podem ser realizadas com os mais diferentes equipamentos, né, com uma máquina fotográfica ou até com um smartphone. E é óbvio que você pode usar, por exemplo, para aqueles que acabam usando o Photo Finder, usar a própria Handicam para fazer as imagens, ou eventualmente ter algumas outras versões do equipamento que fazem isso de uma forma um pouco mais automática e rápida. Mas o importante é você entender que aqui é uma simples sequência fotográfica de toda a superfície corporal do paciente. A gente sequer começou, a envolver a dermatoscopia nesse momento do exame. E no primeiro exame do paciente, a primeira vez que você está vendo o paciente, essas imagens vão servir no primeiro exame, a gente já vai ver na sequência, vão servir basicamente para a gente se organizar. Então, nós vamos lá, vamos marcar as lesões que vão ser examinadas, isso é um outro ponto que a gente pode discutir, né? Quais lesões marcar, quantas lesões marcar. Eu confesso que essa é uma foto pouco mais antiga minha. Hoje eu marco bem menos lesões do que eu já marquei anteriormente, mas isso tudo é algo que pode vir depois na discussão. Agora, como eu falei, vou fazer algo um pouco mais enxuto e um pouco mais básico para dar aquela noção superficial do exame como funciona. E é basicamente isso que nós temos com a fotografia corporal total no primeiro exame. E a fotografia corporal seria o nosso Robin aí, o nosso Bebeto, é uma parte menos famosa, mas vocês vão entender que é muito útil, sim, assim como foram, né, esses dois personagens aí ao longo da história. E na sequência a gente vai fazer a nossa segunda etapa, o nosso segundo passo, que é a dermatoscopia digital. E quando a gente fala em dermatoscopia digital, de novo, né, as pessoas pensam em muitas coisas, mas no fundo ela nada mais é do que um registro da imagem dermatoscópica e que, de novo, você vai poder fazer com os mais variados equipamentos, seja alguns equipamentos elaborados exatamente para isso, outros, né, você simplesmente pode adaptar, conectar o seu smartphone a uma câmera comum. E o importante é você fazer o registro fotográfico daquelas lesões que você já havia marcado. Então, a dermatoscopia digital é sempre esse nome, é mais forte, eu diria, do que a fotografia corporal total, por isso que eu chamo do Romário, né, do Batman, e tem uma função muito importante. Mas nós vamos ver que o ideal é combinar essas duplas dinâmicas. Então, nesse momento, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um desses aparelhos e vamos fazer a captação da dermatoscopia digital de cada uma daquelas lesões que nós marcamos inicialmente. E aí, né, nessa sequência das fotografias, mais as dermatoscopias digitais das diferentes lesões, aqui a imagem está única, mas seria uma dermatoscopia para cada uma das lesões que foram feitas, nós temos o final do nosso primeiro exame. Então perceba que nessa primeira visita do paciente, as informações que o avaliador vai ter são muito parecidas com as informações que você vai ter numa consulta. Numa consulta comum com dermatoscópio de mão, você vai estar vendo o padrão das dermatoscopias, vai estar olhando a clínica das lesões, mas você não vai ter nada muito diferente do que uma simples consulta, a não ser o fato de que, normalmente, o benefício que o paciente vai ter é que, muito provavelmente, ele está frente a um expert em dermatoscopia, que tem um conhecimento muito grande disso e vai poder talvez chegar aos diagnósticos com mais facilidade. Mas o benefício não é tão grande, por isso que alguns pacientes que vão fazer o primeiro exame e nunca mais voltam, perde todo o benefício que o exame pode nos trazer, que nada mais é do que criar um verdadeiro banco de dados da pele do paciente. Então, diferente do que a gente faz numa consulta, qual que é a diferença? A diferença é que a gente criou um banco de imagens desse paciente e os benefícios verdadeiros do exame vão acabar vindo nas avaliações subsequentes. Ou seja, algum tempo depois, de novo, um outro ponto que a gente pode trazer depois para discussão, né, a questão do intervalo de tempo, mas na maioria dos casos esse intervalo de tempo vai ser anual, vamos dizer, existem exceções, mas vamos colocar que geralmente esse paciente vai estar vindo uma vez ao ano para você para realizar os exames completos de mapeamento corporal total. Então, geralmente, cerca de um ano depois, ele vai voltar e você vai repetir exatamente o que você fez no primeiro exame. Então, vai fazer a primeira etapa com a sequência das fotografias, seja lá qual equipamento você usa, você vai repetir todas aquelas fotos na mesma posição, né? Só que agora o que que vai acontecer?
né, você já vai ter duas fotos em diferentes momentos desse paciente e vai poder comparar essas imagens, fazer uma espécie de jogo dos 7 erros ali, comparando uma imagem e outra, né, à distância. E você pode fazer isso de forma visual, que foi como eu fiz e faço a minha vida inteira, mas hoje em dia a gente sabe que já tem até alguns recursos de inteligência artificial que acabam sendo um tanto quanto eficazes, por exemplo, nos ajudando na detecção de uma eventual lesão nova, aqui como o sistema acabou circulando em vermelho, lesões novas. Então, quanto mais padronizada a foto, melhor para você comparar, seja você um humano, seja você uma máquina. Por isso que a padronização é tão importante. E através dessa comparação, só pelas fotografias, nós vamos conseguir identificar lesões novas e que essa identificação é muito importante se nós lembrarmos que a maior parte dos melanomas são de novo, são lesões novas, como foi o caso desse paciente, uma lesão bastante discreta, mas o fato de identificar isso como novo e depois, posteriormente, obviamente, fazer a dermatoscopia, nos fez, identificar lesões como essa. Então, veja como o Robin, como o Bebeto, é sim muito importante, porque ele vai atuar justamente na identificação das lesões novas, que são que é o mais comum, vamos dizer, nos melanomas. Mas será que uma lesão nova, né, vai ter o mesmo impacto em cada um desses pacientes? E a resposta é um tanto quanto óbvia, lógico que não. Sem dúvida, uma lesão nova nessa paciente mais idosa aqui me preocuparia muito mais do que uma lesão nova nos outros pacientes, independente da dermatoscopia que nós vamos ver. Então, isso é lógico que são pontos que você vai ter que ir pesando. O exame inicialmente só vai te dizer essa é nova, mas obviamente depois você vai ter que correlacionar todas essas informações com o perfil do paciente, idade, fatores de risco, etc. E, obviamente, partir por passo 2 para ver que informação o nosso segundo passo vai nos dar sobre essa eventual lesão nova. Uma outra coisa que a fotografia corporal faz, é a simples comparação das fotos, é perceber também mudanças. Aqui nós vemos, por exemplo, uma lesão que aumentou entre um exame e outro, né? E a gente sabe que os nervos mudam. Veja que nesses estudos mostra aí que bem dizer, 1/3 dos nervos mudaram ao longo do tempo nesses pacientes, e de novo acontece algo parecido com o que nós vimos nas lesões novas, né? Não é porque mudou que você vai ter que tirar, então existem mudanças mais significativas, outras menos, mas o primeiro passo vai ser você definir o perfil de risco do paciente, avaliar os fatores de risco, partir para a dermatoscopia e aí sim entender se essa mudança deve ser valorizada ou não. Mas, de novo, foi o Bebeto, foi o Robin que permitiu a fotografia corporal total, que permitiu a identificação dessas mudanças. E como eu falei, existem muitas mudanças significativas, outras não tanto. É lógico que nesse briefing inicial aqui eu não consigo me aprofundar nisso, mas é importante entender que as mudanças acontecem e nem sempre vão ter, exigir uma preocupação. Uma outra coisa que a fotografia também faz é perceber, né? A gente já viu algumas lesões novas, vimos lesões que aumentaram, mas vê lesões também que diminuíram ou desapareceram. A fotografia, a comparação das fotos nos deixa isso muito claro, e daí nós vamos ter que interpretar, qual o significado dessas mudanças, e aqui, de novo, né, uma diferenciação muito importante de se fazer. Se foi só uma simples involução, que é um fenômeno comum que ocorre em crianças, em idosos, em qualquer idade, pouco mais comum na idade avançada, mas pode acontecer em qualquer fase, inclusive na infância, ou se isso é uma regressão que nós sabemos que é um comportamento fortemente associado aí com o diagnóstico do melanoma. De novo, né, nós vamos identificar pelo Batman, pelo Robin, desculpe, pelo Bebeto, essa diminuição. E daí, através da avaliação do perfil do risco e do padrão dermatoscópio, então existe como você diferenciar pela dermatoscopia, né, se aquilo é uma involução ou regressão, principalmente se encontrou peprin ou áreas esbranquiçadas, aqui isso pode ser uma regressão, você vai conseguir definir se essa mudança foi preocupante ou não. Então percebam que a fotografia corporal total ela nos permite identificar lesões novas, mas ela também permite, de uma certa forma, a gente acompanhar toda a pele do paciente, todas as lesões do paciente. É lógico que é uma certa distância, mas certamente ela permite essa avaliação mais completa. E hoje em dia, né, a distância tem até mudado um pouquinho. Eu vejo que hoje até tem se usado algumas tecnologias como a polarização cruzada, né, a mesma tecnologia que se usa nos dermatoscópios tem se usado na foto, né, e com isso você consegue ter pela própria foto uma definição, obviamente não dermatoscópica, mas que já te dá uma ideia de como era anteriormente esse padrão dermatoscópico. Você consegue fazendo grandes aumentos na fotografia e ter um esboço de como seria, por exemplo, se foi uma lesão que você não tinha marcado.
né? Na sequência você percebeu que ela aumentou. Você consegue às vezes voltar no exame anterior, dar um belo zoom naquela imagem e pela fotografia polarizada, às vezes ter até um esboço de como era a dermatoscopia prévia para comparar com o que você está vendo nesse momento. Então a gente já viu como é que funciona quando você volta e faz a primeira etapa, né, com a fotografia corporal total no exame de segmento, e é óbvio que depois você vai partir para a segunda etapa nos exames de segmento. Vamos imaginar que aqui seria o segundo exame, terceiro, quarto, quinto do paciente, mas não o primeiro. Ele vai voltar e você vai repetir todas aquelas dermatoscopias digitais que você fez anteriormente. Isso vai te permitir identificar mudanças e identificar principalmente aqueles melanomas, que vêm de nevos pré-existentes, não são a maior parte deles, mas sem dúvida é um diagnóstico muito importante. Muitas vezes você percebe uma lesão que talvez num início não te chamou tanto a atenção do ponto de vista dermatoscópico, mas é a evolução que vai te permitir a identificação, né, de que algo errado pode estar acontecendo por ali, e é isso que vai inclusive permitir até a identificação daqueles featureless melanomas, né, aqueles melanomas que você, né, foi diagnosticado com melanoma, você olha, não encontra nada para pensar no melanoma na dermoscopia, mostra para vários colegas, ninguém, né, tinha como enxergar nada de melanoma, então como que é possível diagnosticar esses melanomas? Muito pela evolução, né? Às vezes você não está vendo uma característica de melanoma, mas quando você compara com o exame anterior, você vê que ocorreu uma mudança significativa, opta pela remoção e muitas vezes identifica melanomas antes até deles terem estruturas dermatoscópicas específicas para o diagnóstico, então isso permite um diagnóstico muito precoce. Então, né, encerrando aqui, eu diria que, de certa forma, o exame do mapeamento corporal total com as suas duas etapas lembra o Einstein aí com o dermatoscópio em mãos, então ele vai nos entregar o que a nossa memória não consegue. É impossível nós lembrarmos, entre todos os nossos pacientes, se aquela lesão existia, se não existia, se aumentou, se diminuiu, se o padrão dermatoscópico mudou ou não, e através das imagens isso fica muito mais simples e facilitado. E isso se torna, obviamente, ainda mais importante. Existem N situações em que o mapeamento vai muito bem, mas em casos mais dramáticos como esse, um paciente que já teve múltiplos melanomas com esse perfil de nevos, é lógico que a memória de ninguém vai conseguir registrar e acompanhar essas informações sem a utilização dessas ferramentas. O inverso também é interessante. Então, a gente já viu como o mapeamento pode ajudar na detecção de mudanças precoces, de lesões novas de uma forma muito inicial, mas o inverso também é verdadeiro. Ao mesmo tempo, ele costuma ser um exame muito tranquilizador, né? Quando você vai acompanhando lesões, que mesmo que elas sejam um tanto quanto atípicas do ponto de vista clínico, você vai percebendo a estabilidade ao longo dos anos, e isso faz com que nós consigamos diminuir o número de excisões desnecessárias, entre aspas, então você tira muito menos e acaba detectando as lesões que realmente importam de uma forma muito mais precoce e inicial. Então a ideia era essa, só uma pincelada no assunto para aqueles que não conhecem exatamente como funciona o exame, entenderem melhor. Então, a combinação da fotografia corporal total com a dermatoscopia digital, a nossa dupla dinâmica é o que nos dá os nossos melhores resultados, e esse é apenas uma das publicações, existem inúmeras publicações na literatura mostrando que é hoje sim o método que faz o diagnóstico mais precoce possível do câncer de pele, em especial o melanoma. É, Quando bem indicado, obviamente, para os pacientes de risco, mas cabe a gente lembrar de que essa dupla dinâmica ela é comandada, né, por nós. Então, existem inúmeras situações que precisam ser discutidas sem dúvida, ocasiões como essa são ótimos momentos para a gente debater como cada um faz, como cada um interpreta uma determinada situação, e todos nós temos a aprender muito aí com noites como essa. É o que espero. E era isso que eu tinha para falar. Obrigado novamente. E agora acho que vamos nos aprofundar aí no tema, tanto nas discussões como em alguns casos que você vai apresentar, correto, Leonardo? Correto, Guilherme. Antes de eu apresentar o que eu preparei, eu acho que merece muita coisa que você falou aí de importante e merece algumas discussões, tá? Eu acho que começando, eu vou fazer, claro, uma pergunta minha que eu não assisti a aula do Guilherme previamente, nem ele assistiu a minha, então foi novidade a apresentação dele para mim também. A gente sabia, discutimos o tema, mas não vimos a apresentação um do outro. Então, durante a apresentação, acho que me vem aquela pergunta que, claro, não só referente à aula do Guilherme, mas a várias outras aulas que a gente vê sobre o assunto, é aquela pergunta meio que de milhões, né? O que marcar num paciente com múltiplos nevos, seja múltiplos nevos comuns
múltiplos nervos displásicos, síndrome nervo atípico, o que marcar para ser registrado pelo dermatoscópio. Será que a gente marca tudo, independente do tamanho, tudo que seja mácula de 0,3, 0,2, 0,5, marca-se todas e registram todas pela dermatoscopia? Ou será que há um método de orientar alguém ao que selecionar, o que, que ele vai ter que ver na dermatoscopia para falar, essa aqui precisa ser registrada? É uma pergunta que, no meu ponto de vista, não tem uma resposta certa, né? Eu acho que tem pontos de vista, então vou aproveitar a oportunidade de saber o ponto de vista do Guilherme. O que, que ele orienta? Marca-se tudo, seleciona, se for selecionar, como fazer essa seleção? Eu concordo justamente com o que você falou. Acho que não existe a resposta correta, existe muito a maneira como cada um prefere fazer. Eu conheço pessoas que marcam muitas lesões, outras que marcam pouquíssimas. Mas eu penso que há um consenso, assim, em geral, se você pegar a maior parte das pessoas, em que essa seleção tem que acontecer. Não se tem por que você marcar um número demasiadamente grande de lesões, né? Normalmente, então, terminada a fotografia corporal total, a maior parte das pessoas vai pegar o seu dermatoscópio de mão e vai fazer uma triagem inicial, vai examinando a pele do paciente e começa a selecionar, falar, não, essas lesões são tranquilas, essa, né, já acho que merece uma atenção maior e vai marcar. E aí existe uma série de fatores de quantas marcares que acaba influenciando. Sabe que existe foi feito um estudo aí entre os diferentes experts em mapeamento ao longo do mundo, e o que se percebeu é que a enorme maioria das pessoas no mundo marcam menos do que 20 lesões, para ter uma ideia. Aí, se eu não me engano, cerca de 90% deles marcam menos do que 20 lesões. Aí existe uma série de fatores. Eu acho que eu viveria muito bem marcando menos de 20 lesões na enorme maioria dos meus pacientes, mas existem outros fatores também, né? Geralmente é um exame que acaba tendo. Talvez você conseguiria entregar um resultado bom para o paciente marcando poucas lesões, mas tem vários fatores que podem influenciar. O custo do exame é um exame de custo mais alto, então às vezes você chegar, né, e fazer como um pessoal que eu acompanhei no exterior, chegava lá, marcava duas, três lesões para examinar com a dermatoscopia. De certa forma, o paciente pode ler aquilo como um exame muito simples, né? Talvez não valorize o suficiente o exame, então existe até alguma questão, da expectativa do paciente envolvido nisso. Esses são todos pontos que acabam influenciando. Como eu faço? Eu faço essa primeira triagem com o meu dermatoscópio de mão e seleciono as lesões que eu acho mais importantes. Se o paciente eventualmente relata, até pergunto para ele, né? Falo, "Ó, se tiver algumas lesões que você fique um pouco mais preocupado, já me aponte, né? Que às vezes é uma lesão que eu nem marcaria, mas vou marcar para você saber que ela está sendo acompanhada e ficar mais tranquilo. E acabo terminando aí numa média, eu diria, entre 20 a 50 lesões e com algumas exceções em que eu posso chegar a um número muito maior, mas realmente são pacientes que daí lembram muito aquele paciente que eu acabei mostrando, no exame. Gostaria de saber como você faz. Exato. Interessante, igual você falou, o debate vai ser rico, né? Se deixar, a gente fica conversando aqui um bom tempo. Mas é o seguinte, realmente eu também acabo marcando poucas, em média vai ser 25, 30, dificilmente mais que 50, exceções, como você falou. Agora, o que eu quero deixar de dica, então, o que que eu vou escolher realmente? Primeiro, para mim selecionar, pessoal, o que eu faço realmente é tentar, primeiro, classificar ela como sendo de origem melanocítica, a maioria delas que eu vou marcar são de origem melanocítica, é claro, dúvidas de CBC, SEC, até ceratose actin, que eu vou pedir para fazer um tratamento já, eu não vou seguir, ou, às vezes, uma ceratose actina que eu posso até pedir para voltar em 6 meses, ou fazer um tratamento e ver a resposta. Mas, em geral, eu vou estar marcando para o mapeamento o que tem maior gravidade de prognóstico para a vida do paciente, que é o melanoma, em geral, né? E lesões, outros tumores super raros, é claro, ecserese imediata, sem dúvida alguma. Então, eu tento classificá-la como sendo de origem melanocítica, e a partir daí, se eu vejo padrões muito regulares, tanto na simetria da lesão, na simetria da distribuição das estruturas, poucas cores, e mantendo só aqueles padrões globais, que a gente conhece os padrões globais benignos, né, que é padrão reticular, reticular homogêneo, globular, são padrões tranquilos. Em geral, eu posso até deixá-las sem marcar. E qualquer coisa que fuja, né, multicomponentes, eu vou marcar todas. Lesões que têm realmente padrões atípicos na clínica e na dermatoscopia, eu vou marcar todas. Então, eu estou tentando, através de palavras, falar como é que eu vou selecionar. Mas, no final, eu quero dar uma dica importante. Hoje em dia, com a qualidade das câmeras da foto corporal,
de qualquer equipamento, seja até do iPhone, está ali, eu acho que deve estar por volta de 12 megapixels, 18 megapixels, eu não sei quanto que está o número de pixels no iPhone, mas as câmeras hoje que a gente trabalha, elas estão ali a partir de 24. 24 megapixels é exatamente o que o Guilherme mostrou. Você amplia a imagem e consegue ver tudo em termos de, apesar de ser uma imagem, como é que falou, em grande aumento de um zoom, de uma imagem que estava de longe, vamos dizer assim, né? Mas a qualidade é boa porque a gente tem pixel hoje disponível. No passado a gente não tinha essa quantidade de pixel. Então eu vou poder ver macroscopicamente se de fato aquilo pode ser novo, comparando a imagem corporal antecessora, ou se de repente é uma lesão que eu realmente não marquei, mas essa foto ela já me mostra que essa lesão realmente cresceu macroscopicamente. E é claro que eu vou dar valor nessa lesão que já aumentou macroscopicamente. Se ela for de origem melanocítica, talvez até, é claro, vou passar a seguir ela e talvez até indique a retirada, mesmo sem ter a imagem dermatoscópia antecessora. Então, eu acho que o que veio beneficiar muito de uns anos para cá, talvez de, sei lá, 4, 5 anos para cá, é a quantidade de pixels que a gente utiliza nas imagens corporais. E antigamente, quando eu comecei, era no máximo 5 megapixels. Em 2002, 2003, as câmeras que a gente tinha eram 5 megapixels. Então, eu não conseguia ampliar tanto. Então, a imagem não tinha resolução para me saber se aumentou ou não só pela imagem corporal. Hoje em dia, sim. E como chega nesse nível aí que o Guilherme falou. Hoje em dia, se a gente pegar uma câmera, eu comecei a testar uma de 61 megapixels agora. Estava numa de 32, passei para 61. Se eu pegar uma câmera dessa e colocar um filtro polarizador, eu vou conseguir até mesmo fazer a dermatoscopia, não de excelente qualidade, mas uma dermatoscopia razoável através de uma foto corporal. Então, isso já vai também, de repente, aquela lesão que eu não marquei e agora me chamou a atenção pelo crescimento, eu vou poder ver realmente o que tinha lá que eu não percebi e que agora tem de novas estruturas. Então, isso é só para acalentar um pouco essa ansiedade, às vezes, quero registrar tudo. Não, eu acho que uma boa foto corporal ajuda bem, como o Guilherme falou, o Batman e o Robin. E uma outra coisa que acho que vai influenciar muito nisso é o equipamento que a pessoa está usando, né? Então, por exemplo, eu acabo usando né, sem conflito de interesse nenhum aqui, uso o Photo Finder, então ele me traz uma certa praticidade. Eu não teria tanto problema em marcar um pouco mais de lesões, caso eu precisasse, eu julgasse que isso de alguma forma ia engrandecer meu laudo. Isso aí depende, né, da maneira como cada um faz. Não acho que seja esse o caminho, acho que o importante é você entregar o resultado. Agora, por exemplo, se eu fizesse, né, não tivesse os equipamentos, às vezes, né, estou num lugar, tenho menos pacientes, fizesse as fotografias corporais com uma máquina, com um celular e fosse marcar, às vezes, com uma setinha, com algum adesivo, algumas lesões, eu ficaria muito tranquilo em marcar muito menos lesões. Se fosse só pela necessidade do exame, te digo que com menos até do que 20, como é esse consenso até do que o pessoal acaba fazendo no mundo, eu conseguiria manejar e ficar muito tranquilo com a maior parte dos meus pacientes. Então, acho que isso também é uma coisa que influencia, né? Exato. Eu vou pegar algumas perguntas do pessoal que está aqui. A Lívia, né, ela perguntou também de forma simples, né, e vendo que todas as lesões podem sofrer modificações, com certeza, né, até mesmo idades mais novas vão sofrer mais ainda. Eu devo fotografar a dermatoscopia de todas as lesões? Eu acho que era mais ou menos isso que eu estava tentando responder, Lívia. Não existe essa resposta correta para todo mundo, e sim pontos de vistas que até são publicados e são aceitáveis, dependendo da prática, né, de cada um. Então, eu, por exemplo, eu opto, não sou de marcar muito, o Guilherme também acabou de falar aqui também não, e ele tem outras maneiras de cercar ali, né, de blindar a chance de passar alguma coisa desapercebida. E tem grupos, claro, que vão querer fotografar mais, registrar muito mais quantidade, também não está errado. Claro, vai dar um pouco mais de trabalho, às vezes, né? Aumentar muito a quantidade. E uma coisa que o Guilherme citou que é engraçado, se registrar uma a mais, ou duas a mais, ou três a mais, não vai mudar nada o tempo do exame, não vai crescer em nada também. Então, deu dúvida, eu registro. Eu percebo assim, deu mínima dúvida, eu registro. Eu não fico, essa aqui então vou economizar. Não, deu dúvida, eu registro. E não vai mudar muito o tempo nem o valor do exame. Outra coisa, a Lívia perguntou também se marcar 25 lesões, por exemplo, não significa que as 25 lesões serão laudadas. Acho que ela está querendo relacionar que seriam descritas, né, essas 25 lesões. Eu, pelo menos, eu não descrevo. Eu tenho a função ali de interpretar a imagem através do meu cérebro, mas eu não saio descrevendo, escrevendo, né, num laudo, todas essas lesões. Eu só vou descrever aquilo que eu vou pedir para tirar. Então, se eu estou pedindo para tirar a lesão 16 no dorso, essa sim eu vou descrever através da linguagem dermatoscópica, né, eu uso análise de padrões, e vou imprimir essa imagem ali, a localização e a imagem dermatoscópica. O restante eu vou englobar num geralzão. A maioria das outras lesões tem um padrão,
de nevos atípicos, mas de padrões que nesse momento não chamam atenção ou necessidade de XRS. Mas eu não descrevo todas. Como é que você faz, Guilherme? Eu faço da mesma forma, já descrevi todas, confesso, e inicialmente hoje mudei e não me arrependo dessa mudança. Descrevo basicamente as lesões ou que eu vou indicar remoção ou lesões que eu vi qualquer coisa importante. Às vezes o paciente veio por uma determinada lesão suspeita, eu olhei e vi que não vou remover a lesão, e daí faço a descrição daquela lesão para o médico que encaminhou para o exame saber que a lesão foi vista e como eu fiz a minha interpretação, né? Ou se eventualmente eu vejo alguma característica na lesão que eu vejo que possa gerar alguma dúvida e que eventualmente lá para frente alguém, né, se aquela lesão vira se tornar um melanoma, alguém vir falar, não, mas você não viu isso, às vezes eu descrevo aquilo, né, descrevo, tal estrutura aparenta ser isso, mas eu interpretei como tal, só para deixar muito claro que eu vi aquela estrutura, mas interpretei aquilo como benigno no momento, então eu faço algumas observações pontuais em muitas lesões, e no final eu entrego um laudo resumido, daí o resumo de tudo, onde eu faço as minhas indicações de remoção e assim por diante, ou de simplesmente seguimento. Exato. Tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante. A Priscila perguntou assim: tamanho importa? Por exemplo, lesões até 2 milímetros, que é 0,2 centímetros. 2 milímetros, não, 2 milímetros não É, dá para dois calcular ali milímetros. pelo. Seria 2, seria 0, 0,2 centímetros. Bem Zero dois pequeno. centímetros. Bem pequeno no olho nu. 2 milímetros vocês marcam para seguir? Gostaria da resposta do Guilherme. É muito raro, né, essas lesões serem mais preocupantes, mas existem sim os micromelanomas, que são os melanomas, né, se pesquisar um pouco aí na literatura, quem fez a pergunta é a Priscila que fez a pergunta, ela vai ver que já tem bastante literatura aí a respeito dos micromelanomas, que seriam os melanomas menores do que 5 milímetros. Então existem sim lesões bastante pequenas que eu acabo documentando, tenho até uma casuística relativamente grande de micromelanomas. Em geral, são lesões novas, assim. Então, por exemplo, o paciente voltou para o exame de segmento, pela fotografia corporal total, identifica uma lesão muito pequena. Às vezes é comum eu marcar e fazer a dermatoscopia. E, por exemplo, se eu olhar um padrão espitzoide, por exemplo, numa lesão de 2 milímetros, isso é uma coisa que já vai me preocupar e eu vou até indicar exéresis e não só o acompanhamento dessa lesão. Então, tudo depende, mas é óbvio que eu não vou pegar, né, aqueles nevinhos banais, minúsculos, regulares do paciente e vou sair marcando, senão a gente vai acabar fazendo com que o exame seja muito cansativo, exaustivo, tanto para o paciente, né, em duração, e depois para nós na avaliação das lesões. Então, existem sim situações que eu marco essas lesões pequenas, não é o mais habitual, mas existem sim. Excelente. Só dando o meu ponto de vista também, da prática, né? Acho que de experiência que eu tive com micromelanomas, de ter feito o diagnóstico, ou até mesmo como vocês perguntaram, né, de marcar ou não essas lesões tão diminutas, né? Eu considero ali o 3, né? 0,3 centímetros. O que eu vejo é o seguinte: toda vez que eu vou fazer um mapeamento, o paciente me pergunta, mas você vai marcar todas? Eu falo, não, eu vou olhar todas provavelmente, mas vou selecionar aquelas que realmente têm características dermatoscópicas importantes para serem seguidas ou até mesmo para serem retiradas. E isso é uma resposta verdadeira, porque quando eu começo o exame, eu fiz lá a foto corporal primeiro, eu coloco depois ele na maca para fazer a seleção dessas lesões, e eu começo a olhar. E eu, às vezes, não calculo pelo tamanho, eu calculo pelas estruturas, realmente. Quando eu vejo estruturas que estão ali, estruturas que chamam atenção, uma distribuição também assimétrica, ou numa área realmente que não pertence ali, não é habitual, ou também quando foge dessa identidade, né? O paciente vem ali, rede, de repente uma minúscula, que tem uma área só de amorfa enegrecida, sendo que ele estava fazendo rede em todas. Aquilo me chama atenção, foge daquele padrão. Aí eu vejo se a anatômica é permissível, se de repente não é um nevo azul, alguma coisa do gênero, mas quando não se encaixa, é claro, aquela lesão, independente do tamanho, eu pego às vezes 0,2, eu marco e depois vou tomar conduta. Se é tirar, ou de repente pedir para reavaliar mais precocemente. Mas os micromelanomas que eu peguei, felizmente, né, no caso, felizmente, tinham menos que 0,3, mas tinham características dermatoscópicas que eram sugestivas de lesão com atipia intensa ou melanoma e acabaram sendo comprovados como melanoma, como estrias radiadas numa parte só, apesar de ser diminuto, ou uma rede atípica também começando assim já no início e que não justificava uma rede atípica tão grosseira numa lesão tão diminuta, não justificava, parecendo, sei lá, lembrando um lentigo mastigma, mas não era, era realmente um nevo, só que no caso era um melanoma. Então, os que eu peguei, é claro, tinham característica que realmente levavam a crer que tinha alguma coisa errada ali.
E é interessante também que sempre associados a pacientes com alto risco, é paciente que já teve melanoma, teve um outro que teve melanoma crawl e teve depois uma lesão muito micro, de um segundo melanoma, e assim vai. Então é isso, acho que essa é a rotina que a gente vai habituando a fazer, né? De tanto fazer exame, a gente vai acabando aprendendo essas nuances, né, de importância durante a vida prática. Infelizmente, isso não vai estar escrito num livro, não vai, por mais que você leia, vai ser mais a prática. Eu queria abrir aqui, se alguém tiver alguma pergunta aqui, né, quiser abrir o microfone, quiser fazer a pergunta ao vivo, as que estavam aqui no questionário do chat eu já passei, então fiquem à vontade se alguém quiser fazer algum questionamento ao vivo. Não precisam ficar tímidos aqui, tranquilo, é um grupo pequeno. Se não, tem algum outro questionamento, Guilherme? Não, acho que o mais interessante, né, para todos entenderem é que, de novo, bater nessa questão que existem diferentes formas do exame ser feito. O importante é que você consiga constantemente chegar no resultado correto, mas aquilo que eu falei, conversando, né? Os que nos ouvem aqui, às vezes vão conversar com outro colega que faz o mapeamento, ele faz de alguma maneira um pouco diferente. Então, essa troca de experiências é muito legal. Te dizer que tive pouquíssimas situações em que eu tive um espaço assim para a gente fazer essa troca de ideias, como é que você faz, como que o outro faz, se alguém quiser, de novo, né, acrescentar algum comentário. Gostando muito da discussão. Bacana. Eu vou ir abrindo minha aula aqui, enquanto o pessoal vai quebrando também o gelo, mas se vocês quiserem, vocês podem escrever. Eu acho que você tem acesso ao chat aí também, não tem, Guilherme? Tenho, tenho. Aham. Beleza. Então, enquanto eu estiver dando aula, aí se o pessoal perguntar alguma coisa, aí você só vai dando uma resposta por escrito. E assim que, é claro, acabar a apresentação, a gente vai abrir novamente para a segunda parte final, né, da discussão, após a aula que eu vou dar. Mas aí o Guilherme agora vai dar atenção para vocês enquanto eu estiver fazendo a apresentação, que não vai ter jeito de eu ver as perguntas ao mesmo tempo que eu estiver aqui mostrando os slides. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Meu assunto é complementar, é claro, né? Só que eu vou trazer alguns casos para discussão, casos mais do dia a dia. Deixa eu ver se é isso aqui. Essa mesmo. Vocês estão vendo a minha tela de apresentação, pessoal? Sim? Não? Vocês estão vendo minha tela? Eu acho que está abrindo, eu acho, Tá abrindo? para mim. Deixa eu ver. Eu já coloquei aqui a tela de o primeiro slide, o slide mestre. Ah, sim, tá aqui, ó. Carol, sim, Gabriela, sim, já aparece. Então vamos lá. Então, Eu não, mas tudo ué, bem. não tá aí, Guilherme? O meu está escrito Professor has started screen sharing. Será que se eu clicar em É, algum tem, lugar é, aqui? tem começado o compartilhamento da tela. A Lígia falou que está vendo, a Leila também, a Elisa, a Gabriela e a Carol e a Leila, sim. Deve ter algum botão para você apertar aí, Guilherme, para Deixa eu permitir ver aqui o que você pode ver. ser. Talvez você está na tela do chat, será que não? Mas tenta aí. Ah, Ah, ó, pessoal, a Gabriela também, Della Ripa também, aqui tudo certo. Eles estão pois é. na tela de apresentação já. O que será que eu posso ter feito aqui? Será que tento sair e voltar? Pode, pode. Talvez, Pode, né? pode Então sim. vou tentar Vai lá, eu vou assim. esperar aqui. Por enquanto o Guilherme entra e sai, quando você entrar de volta, você me avisa. A Lívia está perguntando aqui outra dúvida, né? Que eu tenho. Estou no momento da foto corporal. Nesse momento já vou numerando as lesões. Vamos imaginar que numerei 50, por exemplo. Não obrigatoriamente eu irei fazer a foto dermatoscópica das 50. Isso. Exemplo prático: foto macro número 23 pode não ter necessidade da foto dermatoscópica. Ou seja, nem todas as fotos corporais numeradas terão a sua respectiva foto dermatoscópica. Viva, pelo que eu entendi, você está com a foto corporal e você está marcando as lesões. Então, a partir do momento que você marca, ela ganha um número. Se ela ganhar um número, no meu caso, quando eu faço, ela vai ganhar uma foto dermatoscópica. E ela só vai ganhar um número quando eu já previamente tiver olhado com o meu dermatoscópio manual o que tem ali, para me ver se tem a necessidade de eu marcar ou não, tá? Então, toda lesão que eu marco na foto corporal, ela acaba ganhando uma foto dermatoscópica. Não sei se eu consegui atender a sua dúvida, tá? Ah, você escreveu aqui, perfeito. Beleza. Vamos esperar o. Tudo Entrou? certo já, tudo certo. Eu já Tá vendo a entrei e tela já de tá tudo ok. apresentação?
Estou sim, aham. Então, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai ver algumas coisas práticas, né? Que, na verdade, coisas práticas e que geram dificuldade no exame, né? A dúvida da nossa aula é justamente essa pergunta. Será que fazer a dermatoscopia através do mapeamento corporal, junto com a dermatoscopia digital, é diferente de fazer só a dermatoscopia convencional? Então, é isso que eu vou querer discutir com vocês hoje. Será que vale a pena aprender isso, registrar, gastar o tempo? Vai mudar para o paciente, vai mudar para você, enfim. Então vamos lá. Essa paciente aqui, ó, 2013, 34 anos, sexo feminino, múltiplos nervos, até uma amiga minha, é médica, né? Múltiplos nervos. Então, nesse dia que eu recebo, eu estou fazendo a primeira avaliação dela, fiz lá as fotos corporais aqui, e claro, antes de eu marcar 23, 22, eu olhei com o dermatoscópio para me selecionar que eu queria a imagem dermatoscópica dessas lesões. Mas nesse mesmo dia, eu já vi que tem uma lesão aqui no tórax que me chamou atenção. Então, será que eu precisaria então desse mapeamento para ver que essa lesão chamou atenção? Não, não preciso. A própria dermatoscopia convencional já vai dar conta de fazer, até mesmo na consulta mesmo. Posso até gastar um tempinho a mais para olhar todas, mas só dela me mostrar isso aqui clinicamente já me suspeitei pela clínica. E aí, pessoal, a dermatoscopia, ela vai só me mostrar, me provar que realmente a lesão é suspeita. Tanto é que, se a gente olhar aqui essas lesões que é dessa paciente nesse dia em 2013, é claro que essa lesão que está aqui apontada no meu mouse, ela difere das outras lesões. E se eu souber a dermatoscopia, eu sei te explicar o porquê que ela difere. Ela tem essa área azulada enegrecida no centro e é numa lesão que tem uma rede pigmentar, ou seja, é numa lesão de origem melanocítica. Então, isso aqui eu posso chamar de véu azul esbranquiçado. E é claro, ela tem estrias, a gente vai ver também na imagem ampliada dessa lesão que ela tem estrias. Então, tem características que é muito provável que se trate de um melanoma. E as outras lesões, além de não ter essas características, tem também uma repetição do padrão, sempre rede, é claro, com essa quebra na rede, que a gente chama de placas de rede, né? Que é uma representação de nervos atípicos, né? Isso aqui, tudo que eu tirar, vai vir uma displasia de médio, baixo grau, mas todas vão ter displasia, provavelmente. Mas todas tendo uma identidade entre elas, né? Parecidas entre uma e outra. É claro que uma aqui é intradérmica, essa aqui também é intradérmica, e é claro que todas devem ser seguidas. Com certeza que isso aqui pode evoluir, eu não posso estar comendo bola aqui nesse momento, mas daqui 6 meses, 8 meses, um ano, eu vou ver que isso aqui cresceu e vou tirar ainda a tempo se isso aqui realmente se tratar de um melanoma. Mas essa aqui eu não preciso de mapeamento. Na dermatoscopia convencional, eu já bati o olho, clinicamente me chamou a atenção, dermatoscopia só me comprovou. E é claro que eu vou tirar essa lesão, e essa lesão era sim ali ó, a presença da rede pigmentar atípica, a presença do véu azul esbranquiçado numa lesão que já foi previamente classificada como de origem melanocítica, e também ó, estruturas arredondadas de diâmetros diferentes, as maiores glóbulos, as menores pontos, então pontos e glóbulos assimetricamente e principalmente na periferia da lesão, mostrando atividade de crescimento. E é claro, também tinha as linhas que não dicotomizam, né? Linhas grossas na periferia, provindas ou do corpo do tumor ou de rede pigmentar pré-existente, as famosas estrias radiadas numa lesão de origem melanocítica. Típicas características de alta especificidade para melanoma, e foi comprovado, sim, o melanoma com Breslow 0,5, um prognóstico bom, mas foi isso que a gente diagnosticou quando essa paciente chegou, tá bom? Então, talvez eu não precisaria de mapeamento. Isso aí eu conseguiria fazer com a dermatoscopia convencional. Mas vamos ver a sequência dessa paciente? Olha só o que aconteceu. Ela saiu de 2013 e foi acompanhando por vários anos. Passou por 2018, mas passou por vários anos. Ela sempre vem uma vez ao ano. Até chegar a 2020, na pandemia. E olha que interessante, pessoal. Eu olhei aqui em 2013, eu marquei essa lesão aqui, ó, essa que está aqui perto do umbigo, e está aqui ela marcada em 2018, na foto corporal também em 2020. Aqui em 2013, rede pigmentar. Aqui talvez mudou um pouquinho, mas continua tendo uma rede pigmentar um pouco mais excêntrica, mas pela dificuldade de vários outros nervos, muito mais, que tinham muito mais características de atipia. Claro que eu me foquei em tirar os outros. E aqui em 2020, né? Vou mostrar também as imagens que estão aqui entre 2013 e 2018, entre 2018 e 2020, mas só para mostrar o quanto ele modificou entre a última avaliação, quando eu retirei em 2020, e a primeira avaliação em 2013. Então, a primeira dica, talvez, para quem faz mapeamento, é sempre comparar a última imagem que você tem, a imagem mais recente da dermatoscopia, com a primeira imagem, para você ser capaz de ver as modificações bem mais gritantes, né? Do que ficar comparando só com a imagem antecessora de um ano atrás, ou de 8 meses atrás, ou de 6 meses atrás, que pode ser que você não consiga perceber
as pequenas modificações que a lesão está tendo, né? Então, frente à primeira imagem de 2013 e 2020, a lesão mudou. E as outras lesões, apesar de ter atipia intensa, não mudavam. Então eu falei, não, tem que tirar. E aqui mostrando, ó, ela saiu daqui, ó, passou por todas essas fases aqui até chegar aqui, onde aqui eu tenho uma rede pigmentar ainda comportada, mas aqui uma rede pigmentar atípica excêntrica, né, fugindo do centro, e aqui também uma outra parte de rede pigmentar atípica. Então, nesse momento, foi o suficiente para mim falar, ó, tem indicação de tirar, mas provavelmente é só uma lesão com atipia, nada mais importante do que isso. E para minha surpresa também, era sim um melanoma extensivo superficial. Pedi para o patologista, tem certeza? Revisa aí com um colega também, porque para mim ia ser talvez uma atipia, mas lesão que muda, como a doutora Letícia da anatomia patológica, né, já aposentada na Unicamp, ela fala, lesão que muda, Leonardo, é o que você tem que valorizar. Porque biologicamente, proliferação de células pode ser benigna ou maligna, é um dos dois. E nesse caso, era uma proliferação maligna comprovada no histológico. Então, está tudo correto, realmente era um melanoma de Breslow 02. Então, para essa lesão, para essa paciente que foi diagnosticada lá em 2013 com aquele melanoma escarrado, para essa lesão que eu acabei de mostrar, talvez a dermatoscopia convencional ou acreditar lá, como o slide do Guilherme, né, no nosso cérebro lá, o Einstein, com certeza não ia funcionar, porque no meio de tanta lesão, essa pequenininha, a gente nunca ia lembrar que ela ia estar tendo essas modificações, essas nuances tão discretas, tá? Então aí já a primeira prova, como um mapeamento bem feito, né, vai ajudar na seleção adequada e para a gente abortar esses melanomas no estadio ainda com excelente prognóstico. Então, o que a gente aprende desse caso, né? Valorizar essas modificações significativas, né? E para isso a gente vai ter que ter lado a lado as imagens registradas da dermatoscopia, né? Outra coisa, imagina se essa paciente não volta. É uma coisa que a gente pode também debater aqui, né? Mais tarde aí, quem quiser comentar, quem faz o exame. Se o paciente não volta, eu nunca vou ter a chance de fazer o diagnóstico desse melanoma, porque lá atrás, talvez, eu acho que ele já era melanoma desde o início, ou talvez teve uma modificação entre nevo adquirido ali benigno, e de repente o outro polo migrou para o polo maligno, mas eu nunca teria a possibilidade de fazer o diagnóstico se eu não estivesse acompanhando essa paciente, né, sequencialmente. Então é importante o paciente voltar. Eu falo, o paciente volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano. Se ele não volta, é complicação para o médico e complicação para o paciente. Apesar de ter um laudo lá assinado falando a data que ele tem que voltar, se ele volta depois de 8 anos e está lá com melanoma já ulcerado, de uma lesão que eu já tinha visto lá desde o início há 8 anos atrás, você vai até se defender e vai ganhar, mas você vai ter uma dor de cabeça para se defender e explicar para o paciente por que você não foi capaz de fazer o diagnóstico lá atrás, quando ela não tinha características próprias de melanoma. Então, a adesão é um fator importantíssimo para quem faz mapeamento, para quem assume essa responsabilidade no dia a dia da prática diária. Uma outra coisa que eu já falei, né, comparar sempre a imagem mais recente com a imagem mais antiga, para você ser capaz de ver realmente as modificações que tem ali naquela lesão. E lembrar, né, isso está nos livros e na prática, infelizmente, acontece, lembrar que melanomas em estadios iniciais, em geral, eles não têm características de melanoma. Mesmo a lesão ali, quando foi retirada, ela não tinha característica de alta especificidade de melanoma, tinha uma rede pigmentar atípica excêntrica. Quantas lesões eu já tirei com a mesma carinha, com a mesma imagem, e era só lesão benigna, nem displasia tinha. Mas para essa paciente, era um melanoma. E isso eu só justifiquei a retirada porque realmente eu acompanhei e vi a dinâmica, né? E tudo que tem dinâmica, tudo que muda, deve sim ser interpretado. Que mudança que é? Deve ser valorizada? É claro que se fosse uma ceratose seborreica crescendo, com certeza não seria tão valorizada como uma lesão melanocítica em crescimento numa paciente entre 30 e 50 anos já e com antecedentes de melanoma. Bom, olha esse outro caso, pessoal. Será? Uma outra coisa também, eu trouxe esse caso porque muita gente fala assim, mapeamento só para quem tem muita pinta. Nem sempre, pessoal. Quantas vezes já peguei um exemplo, esse caso eu montei agora, sábado eu montei esse caso. Porque eu tenho alguns casos desse, nunca tive a oportunidade de levar em nenhuma aula, mas acontece comigo. O mapeamento, na minha concepção, ele não é bem dependente do número de pintos. É claro que a maioria daqueles que têm múltiplos nevos displásicos, síndrome nevatípico, todos eles vão ter indicação de mapeamento. Porque a chance de risco dele ter um melanoma é muito maior que um paciente que não tem essa característica. Agora, pacientes que não têm quase nada, devem também? Depende. Se ele tem antecedente melanoma, seja pessoal ou familiar, tem indicação. Porque, de novo, a gente não vai ter, no nosso HD aqui da memória, ter a prova se ele tinha ou não aquela lesão. Vamos ver esse caso aqui, ó. 2014, essa senhora de 34 anos, branca, sem múltiplos nevos. Olha aqui, ó, tá o corpo dela, ó, pouquíssimos. 1, 2, 3, marquei nada nas costas.
e ela já vinha com uma história prévia, que ela percebeu a modificação nessa cicatriz, que era uma pinta prévia, e pediu para a dermatologista tirar. E quando tirou, realmente se tratava de melanoma. Então ela chega com essa história, e por isso ela chega para o mapeamento. E tinha indicação sem neve só porque teve melanoma? Tem, pessoal. Tem indicação sim. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu com essa paciente. Era a cicatriz do melanoma prévio que eu não vi, tá? Mas chegou lá o dado pessoal dela que ela tinha tido melanoma. Então, julho de 2014, o paciente percebeu a pinta e pediu para tirar. Melanoma, Bresalo 05. Comecei a seguir, paciente sem nada. Comecei a seguir. 2014, a foto dela, ó, tá nessa parte aqui externa do braço. Tem alguma coisa? Não. Por isso que é importante a foto corporal de todas as partes. Tem paciente que por que você está fotografando meu braço? Não tem nada aí? Porque justamente para mim provar que não tem nada, porque eu não vou confiar aqui no HD do meu cérebro. E aí, se eu tiver a foto, eu vou poder comparar no futuro. Olha o que aconteceu no futuro. Apareceu uma lesão nova, uma paciente de 39 anos, entre 34 e 39. E aqui eu detectei a lesão nova. Essa lesão, será que eu vou valorizá-la? Só tinha 7 em segmento, surgiu só uma. Só é uma que surgiu. Independente da dermatoscopia, o paciente que já tem antecedente, é claro, pela felicidade da foto corporal, se eu identifiquei que a lesão é nova, se ela tiver característica de origem melanocítica, é óbvio que eu vou querer tirar. Porque eu não vou seguir uma coisa que é a única coisa que surgiu nela. Ainda mais uma paciente que já tem um antecedente. Tem melanócitos estáveis, apesar de não ter múltiplos nevos melanocíticos. E olha só a imagem dessa lesão. A imagem dela, uma rede. Prova que é de origem melanocítica. Mas não tem nenhum dado específico para mim acreditar que isso aqui é uma lesão suspeita de melanoma. E aí só tem essa rede. Quando eu tirei, o Rafael, o patologista, né, olhou, avaliou o Leonardo, é uma lesão super difícil, uma lesão melanocítica juncional classificada como um tumor de Spitz atípico. Ou seja, não se sabe o comportamento dessa lesão se você deixar no corpo dela. Quem quiser depois estudar os tumores de Spitz, né, é complexo. São 3 grupos, né? O Spitz Ridge que a gente conhece, esses Spitz atípicos, que ninguém sabe o que vai ser, e, claro, o melanoma spitzoide. Então, só para mostrar o quanto me ajudou, porque se eu não tivesse o mapeamento, primeiro que eu não ia perceber, eu não ia saber se aquilo era novo, e realmente essa importância que o patologista falou, não, realmente é um tumor de Spitz atípico e realmente deveria ser removido, que a gente não sabe do comportamento dele no futuro. Então, você tirou a tempo, e tirou no momento que ela está no início. Quem sabe daqui a um ano tivesse realmente comportamento ou característica histológica que comprovasse de fato histologicamente um melanoma já estabelecido com características espitizoides. E aí depois, na sequência, essa mesma paciente tirou mais uma lesão na parte lateral do tórax à direita, que eu não tenho aqui, com a mesma história. Chegou, a lesão era nova, referente à foto corporal, quando tirou a própria doutora lá que estava comigo, não, vamos tirar logo que essa paciente, quando ela traz alguma coisa nova e demora 4, 5 anos, com certeza não é coisa boa. Tirou e de novo veio tumor de Spitz ativo. Então, mostrando essa validade, tanto para pacientes com poucas lesões ou pacientes com múltiplas lesões, como aquela primeira, o quanto esse mapeamento realmente dá uma certa segurança a mais do que a dermatoscopia convencional. Agora, nesse slide, pessoal, eu vou mostrar as 4 maneiras diferentes da gente abortar ou as maneiras mais frequentes de a gente detectar o melanoma. Uma delas é a avaliação analítica. A avaliação analítica seria você ver uma lesão que chama atenção na clínica e na dermatoscopia também tem critério. Então, isso pode ser feito pela dermatoscopia convencional bem tranquilamente num exame clínico de rotina do nosso dia a dia. Não precisa fazer mapeamento para abortar esses melanomas que chamam atenção na clínica e chamam atenção na dermatoscopia. Então, isso é chamado de avaliação analítica, né? Então, a gente olha uma lesão no dorso, na escápula direita, clinicamente chamou atenção, era bem diferente clinicamente das outras, e por isso que a gente quis colocar o dermatoscópio em cima, e na dermatoscopia também, área amorfa enegrecida, rede pigmentar atípica mostrando a origem de origem melanocítica, que é uma rede pigmentar mais regular, e é claro, essa rede com terminação abrupta aqui, terminação abrupta aqui, terminação abrupta aqui, áreas amorfas hipopigmentadas, do outro lado, área amorfa hiperpigmentada enegrecida, e essas estruturas, né, rede pigmentar atípica, uma distribuição totalmente assimétrica por toda a área da lesão. Claro, critérios bem prováveis de se tratar ou de uma atipia muito intensa ou realmente de um melanoma. Então, realmente era um melanoma, comprovado histologicamente. Então, isso a dermatoscopia convencional consegue fazer de maneira muito, muito, muito eficaz. E é claro, se você fizer mapeamento também, você vai ser capaz de detectar essa lesão com muita facilidade, ou pelo mapeamento ou pela dermatoscopia convencional. Agora, segundo modo de fazer um diagnóstico de melanoma.
através da avaliação comparativa. São aqueles pacientes que têm múltiplas lesões, aqui, por exemplo, está ali, ó, 68, 69, 88, ou seja, um paciente que tem muita lesão para ser registrada, fora as máculas, né, que provavelmente são ceratoses seborreicas, que eu não marquei, porque não tinha necessidade. Então, avaliação comparativa, né, acho que no inglês tem um nome, eu chamo de identidade névica no português, e como é que eu faço para fazer essa avaliação comparativa? Posso fazer através da dermatoscopia convencional? Posso. Seria eu ter na memória várias lesões nesse mesmo dia do exame, né? E tentar comparar qual que é a diferente. Mas, se eu puder fazer a imagem dermatoscópica no meu computador e comparar lado a lado com outras, né, várias, aí talvez vai ficar mais fácil, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu peguei aqui, na verdade, só 6 imagens desse paciente. E aí eu olho a primeira aqui, rede pigmentar, talvez até mais espessada, uma rede atípica, mas não tem nenhuma outra estrutura que chama atenção. Rede atípica não tem grande especificidade para melanoma, é um sinal de atenção, mas provavelmente só um nevo atípico que merece, com certeza, segmento. Aqui também, uma rede talvez atípica, com distribuição mais assimétrica e excêntrica, mas também pode ser o padrão dele, que acontece em outras lesões, como essa aqui de novo, ó, rede atípica, rede mais regular, alguns pontos, algumas áreas homogêneas cinza acastanhadas. Então, ele mantém esses padrões de nevos atípicos na dermatoscopia, que provavelmente vão se revelar nevos displásicos na histopatologia. Porém, pessoal, aqui também ó, uma área amorfa enegrecida grande, apesar de ser grande, também uma rede pigmentar atípica, padrões semelhantes aos anteriores. Agora, quando eu chego nesse, realmente eu vejo uma característica a mais, eu vejo uma rede invertida aqui nessa área, aqui também uma rede invertida, que é uma característica que não estava presente nos outros. Então, independente do tamanho, ficou diferente. Fugiu do padrão. O padrão que eu estava acostumado era áreas amorfas e rede pigmentar típica e atípica, globos e pontos. De repente aparece uma a mais com rede invertida. Então, essa lesão eu pedi para tirar, talvez com uma atipia mais intensa, para o estudo, esclarecimento de fato. Quem vai conseguir me esclarecer é o histopatologista, e realmente se tratava de um melanoma inicial, talvez provindo né, de um nevo pré-existente, ou até mesmo já, desde o início, um melanoma já em crescimento. Então, isso eu consegui fazer comparando lado a lado e vendo aquela que seria mais feia, aquela que seria a mais provável de ser uma lesão problemática. Então, eu fiz através da avaliação comparativa ou chamada identidade névica, né? Aquela que foge desse padrão de identidade é a lesão suspeita. Então, essa é uma forma também de eu fazer o diagnóstico, né, numa primeira avaliação desse paciente. E isso a dermatoscopia convencional, em geral, falha um pouco, porque imagina você ter na cabeça e comparar 90 lesões, talvez a dermatoscopia digital ajuda mais. E até mesmo esses softwares de inteligência artificial vão conseguir fazer isso de forma bem robotizada, né, no futuro. Então, o mapeamento para esses casos, utilizando a identidade névica, com certeza seria a forma mais adequada de fazer uma avaliação de um paciente como esse. Uma terceira forma de detectar o melanoma seria através do estudo da evolução das lesões, né? Ou seja, não vai depender de um momento só de avaliação, e sim de momentos sequenciais. E com certeza a dermatoscopia convencional não vai ter essa possibilidade, porque ela não vai guardar no nosso cérebro todas as imagens de todos os pacientes. Então, realmente, para comparar, né, para ter evolução das lesões, aí vai ser necessário a dermatoscopia através do mapeamento. Então, aqui mostrando uma lesão que é a 24, ela começa como uma mácula acastanhada, depois começa a desenhar uma rede bem delicada, mas está crescendo, está mudando, até ela formar uma rede atípica, tomando essas partes periféricas da lesão, e na área central começa a surgir áreas amorfas, né, acastanhadas, acinzentadas, distribuídas assimetricamente no centro. Então, não tem, se olhar só essa imagem aqui de 2007, eu não vou dar tanto valor falando que isso aqui já é um melanoma. Agora, quando eu comparo a evolução de crescimento num paciente adulto e a lesão é a única no meio de 100, aí eu já valorizo mais e acabo acertando num diagnóstico de um melanoma mais inicial. Aqui no caso, eu acho que era um melanoma in situ, tá? Eu coloquei só melanoma aqui, mas provavelmente era um melanoma inicial. Então, para essa forma de diagnóstico, né, através da evolução da lesão, infelizmente, a dermatoscopia convencional não vai ter como fazer esse tipo de diagnóstico, e o mapeamento, sim, vai ter como através da lado a lado das imagens dermatoscópicas e também as fotos corporais, mostrando ali discreto aumento a cada reavaliação do paciente. E por último, uma outra forma também é quando surgem as lesões novas. Como o Guilherme falou, 70% das lesões são de novo.
Por isso, vou bater de novo na tecla, por isso quantas imagens corporais estão sendo valorizadas no dia de hoje. Porque se 70% dos nossos diagnósticos vão ser de novo, então a imagem corporal, se ela for muito bem feita, bem com uma iluminação bem adequada, onde eu posso aproximar e ver que realmente, de fato, o que é novo, o que não é, eu já vou estar fazendo o diagnóstico de 70% dos melanomas do dia a dia da nossa prática diária. Então está aqui um abdômen, aqui marcado lesão 48, que já existia em 2018. Mas o que eu quero mostrar não é a 48. O que eu quero mostrar é que surgiu uma aqui, ó. Entre a 48 e essa de cima, surgiu aqui. Talvez é essa que cresceu, talvez é uma nova, mas de fato tem uma lesão aqui exuberante na foto corporal para a gente avaliar. Ela ganhou o número 53. Isso em 2022. Então, claro, avaliei a imagem, né, dermatoscópica dessa lesão e ela está aqui nesse meio, pessoal. Será que só olhando aqui, se eu não contasse, se eu não falar para vocês quem é a 53 nesse slide, e também não falasse que ela tivesse surgido, será que ela seria eleita para retirar? Olha só, aqui ele mostra um padrão de identidade, de área amorfa enegrecida com rede pigmentar na periferia. Aqui o mesmo padrão, padrão semelhante, e aqui padrão semelhante. A identidade néfica para essas 4 lesões. Aqui muda um pouquinho, uma área mais amorfa enegrecida excêntrica, com uma rede pigmentar atípica, e uma área amorfa hipopigmentada, um pouquinho de rede invertida, e uma redinha que é claro que essa lesão foi retirada. A diferença é que ela já era antiga e nunca mudou, e deu uma lesão benigna no início patológico. Agora, esta daqui, pessoal, era a lesão nova. Ela tinha a rede pigmentar atípica excêntrica, tinha a rede pigmentar regular aqui, e com certeza ela não existia e cresceu para chegar nessa monta de tamanho num paciente acima dos 40 anos. Então, por esse fator do segmento do mapeamento corporal e da dermatoscopia digital, eu indiquei, é claro, essa lesão para ser retirada, pela indicação do exame, ou seja, o exame fala, lesões novas paciente adulto em crescimento devem ser removidas. O patologista vai esclarecer o diagnóstico final, mas devem ser removidas. E acaba que a gente acaba acertando realmente o diagnóstico de um melanoma e retirando poucas lesões em pacientes que têm múltiplas lesões, talvez que seriam escolhidas aleatoriamente para serem removidas, né? Mas usando critérios, a gente acaba acertando a exerese da lesão correta. E realmente se tratava de um melanoma. Então está aqui a imagem, né, dermatoscópica dessa lesão, ou seja, o diagnóstico de lesão nova, realmente a foto corporal é muito importante, então a dermatoscopia convencional não vai ajudar muito nesse caso, porém o mapeamento sim. Então a gente vê que a dermatoscopia convencional ajuda bem quando é essas lesões já que chegam com características próprias. Aí na avaliação a gente consegue fazer. Mas em outros casos, identidade néfica, evolução, lesão nova, é difícil a gente, porque se eu não tivesse a imagem prévia, só através da dermatoscopia convencional, eu ia pensar que essa lesão já existia, talvez. Porque ela tem características também que é semelhante àquela outra anterior ali que eu mostrei. A outra até foi retirada também, que era uma lesão benigna, e essa aqui realmente era um melanoma. Então, o mapeamento ajudou a provar, não, essa é a única nova, então tire. E era realmente o melanoma, tá? Então, vamos entender só um pouquinho dessa identidade néfica, para quem nunca viu o termo, né? Identidade néfica, que corresponde no português à avaliação comparativa, e do inglês vem como comparative approach ou signature nerves pattern, né? E o que seria isso? Seria a gente olhar múltiplas lesões que são morfologicamente semelhantes entre si, tanto pela clínica quanto pela dermatoscopia, principalmente. E nesse caso, a gente vai tentar focar naquela lesão que difere desse padrão repetitivo da dermatoscopia. Em outras palavras, aquele patinho feio que a gente tinha na descrição clínica até 1990, 87, 98, né? O patinho feio lá da clínica. Então, a gente também tem o patinho feio aqui na dermatoscopia, que a gente chama de identidade néfica. O que diferir daquele padrão de repetição é o patinho feio deve ser removido. Então, aqui só para mostrar que alguns pacientes também, às vezes com múltiplos nervos, uma paciente jovem, 22 anos, não é uma idade tão frequente para o melanoma. O melanoma gosta ali dos 30 aos 50, principalmente, mas é uma paciente com múltiplos nervos. Imagina se você for retalhando cada lesão dessa, a quantidade de cicatriz que essa paciente não vai ficar. E aí que está também a grande vantagem da gente, às vezes, orientar o paciente a fazer esse exame, pelo ganho que ele vai ter de evitar cirurgia desnecessária. Porque a gente não tem uma pandemia de melanoma, graças a Deus. O número de melanomas diagnosticados, pelo menos no consultório como o meu, que seria uma amostra viciada, não é tão grande assim, tá? Um de vocês, às vezes, que não faz tanto mapeamento, também não vai ser grande assim. Então, a gente vai beneficiar principalmente o paciente por evitar cirurgia desnecessária e evitar cicatriz inestética
desnecessária. Acho que esse é o grande ganho que a gente tem praticando o mapeamento. Então, aqui a paciente com múltiplos nervos, e eu vejo que tem rede pigmentar, rede pigmentar, rede pigmentar, rede, com alguns pontos e globos, que é normal, padrão reticular globular, e aqui um padrão intradérmico, ou seja, nenhuma dessas lesões tem indicação. E ela tem um padrão de nervos melanocíticos comuns. Eu não vejo nem atipia, nem clínica e nem dermatoscópica, né? Então, se eu mesmo que eu tiver dúvida, se eu tirar, vai vir nervos melanocíticos compostos, nervos melanocíticos juncionais, mas muito tranquilo. Então, alguns pacientes têm múltiplos nervos, mas eles não se enquadram em síndrome no nervo atípico, tá? Eles só têm múltiplos nervos, mas não têm o comportamento biológico de atipia celular na histologia. Então, não são pacientes classificados como síndrome nervo atípico, e sim múltiplos nervos comuns, tá bom? Esses pacientes têm baixo risco, geralmente, de ter melanoma durante a vida. Ah, então eles não precisam fazer exame? Até que precisam, mas a chance de eu detectar um melanoma num paciente com essas características é baixa durante a vida, quando comparado a um paciente que tem também múltiplas lesões, porém com características atípicas na histologia. Esse sim tem, às vezes, 6, 12 vezes mais chance de ter um melanoma do que esses pacientes com múltiplos nervos comuns. Então, essa é a primeira dica também, relacionada ao número de nervos, né? E, por outro lado, quando que eu vou indicar, então, esse mapeamento? Será que todo paciente que tem múltiplos nervos tem risco aumentado de melanoma? Talvez a resposta eu já até acabei de dar. Acabei de citar o exemplo aí de uma paciente com múltiplos nervos, de padrão comum na identidade névica, e eles não têm tanto risco para melanoma. Então, quais seriam, então, esses pacientes? Os pacientes que a gente mais indica, realmente, são aqueles com síndrome nevatípico, antecedentes familiares ou pessoais de melanoma, daqui a pouco eu vou trazer o quadro, pacientes ruivos, algumas características importantes que a gente sabe que está ligada ali a um fator genético de maior incidência do melanoma. Mas, o que eu quero mostrar, frente ao slide anterior dessa paciente que eu mostrei com múltiplos nervos de padrão comum, é essa outra paciente aqui, ó, 36 anos, com múltiplos nervos atípicos na dermatoscopia e displásico na histologia, ou seja, paciente com mais de 50 nervos e que pelo menos 2 já foram classificados na histopatologia como sendo nervos melanocíticos displásicos. E aí sim encaixa na definição de portador de síndrome do nervo atípico. Então, essa paciente veio com múltiplos nervos, foram marcados, e aí de cara, eu até vejo que vários nervos dela têm padrões que vão ser classificados como nervos displásicos na histopatologia. Porém, tem uma lesão que difere, né, nas características das outras lesões, independente do tamanho, tanto é que é a menor, mas ela tem áreas amorfas enegrecidas excêntricas, né? E aí, claro, essa lesão fugiu do padrão de identidade névica, era uma paciente que era portadora de múltiplos nervos com características displásicas, e essa lesão 51 foi removida e realmente se tratava de um melanoma extensivo superficial com Breslow 0,25. Então, usei esse exemplo só para mostrar o que é identidade névica e como a gente utiliza isso durante o mapeamento, tá bom? Ou até mesmo através da dermatoscopia convencional, que, como eu falei, já é mais difícil da gente colocar várias lesões ali no nosso cérebro em modo comparativo. Então, esses pacientes com múltiplas lesões, porém com características atípicas, tanto clínica quanto dermatoscópicas, e com comprovação de pelo menos 2 histológicos sendo displásicos, esses pacientes têm, realmente são portadores da síndrome nervo atípico e com certeza têm alto risco de ter um melanoma. Esses pacientes, sim, se beneficiam em muito de um segmento através do mapeamento corporal, tá bom? E como que eu vou explicar para o paciente a importância e aplicabilidade do exame? Como é que eu vou convencê-lo? Como é que eu vou mostrar para ele a importância, né? É um exame que envolve custo, é um exame que às vezes é demorado, então tem várias nuances ali negativas também do exame, né? Então, como é que eu vou mostrar para ele que, apesar disso, é importante ele lembrar e criar a responsabilidade de fazer a adesão e os retornos na data correta? Então, primeiro que eu vou explicar, né, para cada caso, que a gente vai ganhar é evitar biópsias desnecessárias. Nesse momento, o que eu quero dizer também é uma coisa que eu recebo muito na prática, que é o seguinte: o paciente vem falando assim, doutor, eu já tirei 20 lesões, já tirei 30. É muito comum essas histórias. Com vocês, com certeza, também os pacientes chegam contando. Às vezes, é claro, um tirou 30, tirou 10, ou, na verdade, quando ele fala tirou, cauterizou, enfim. Mas, a primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço, tanto para ele quanto para vocês, é o seguinte: para a gente propor uma retirada de uma lesão, a gente tem que ter um argumento científico. Então não adianta falar, vou tirar porque eu não fico com a cara, porque hoje eu acordei e achei que eu tenho que tirar 3 lesões. Não, isso não é uma justificativa científica.
eu tenho que falar que tem que tirar e tem que falar uma justificativa. Eu vou tirar porque eu vi essa lesão na dermatoscopia tem critérios que classificam ela como sendo de origem melanocítica, e o padrão dermatoscópico que eu estou vendo é um padrão de multicomponentes, e ela é a única lesão que tem padrão de multicomponentes dentre todas que eu avaliei, seja você com 20 lesões ou 30 lesões, ou porque é a única lesão que tem uma rede invertida, é a única lesão que tem crescimento de glóbulos na periferia de maneira simétrica, dentre as 40 que eu avaliei no seu corpo. Então, tem que ter uma justificativa. É o que eu sempre tento conversar com o paciente. Não, a gente tem que explicar o porquê que a gente precisa, e não sair retirando 10 porque eu achei 10 feia. Como assim feia? Qual que é a definição de feia para você? Tem que ter uma explicação científica. Então, com isso, eu vou realmente justificar essa biópsia, se é necessário ou não, e com certeza eu vou evitar muita biópsia desnecessária, seguindo de maneira adequada a evolução dessas lesões. Uma outra coisa é a objetividade no acompanhamento pela comparação lado a lado. Então, eu vou provar para o paciente que está tudo bem. Tem igual o Guilherme Lamarck falou assim, o paciente vem, qual que é a lesão que te incomoda? Geralmente são as ceratose seborreicas, né? Chegou um paciente semana, acho que passada, doutora, essa lesão está crescendo rápido. Eu fiquei até preocupado, lesão nodular, né? Vai que é um melanoma. Quando fui ver, era uma ceratose seborreica, crescendo com aqueles ossos, cheio de queratina, típica ceratose seborreica. Mas registrei, descrevi para ele ficar tranquilo, pedi até para tirar, com certeza, porque ia incomodar ele esteticamente, só que eu mandei tirar com um diagnóstico, tá? E com uma justificativa. Vai crescer, vai coçar, vai sangrar, ele vai ficar cutucando, vai tirar, vai recidivar. Então, tinha uma justificativa por que eu estava tirando uma lesão benigna. Então, eu mostro para ele lado a lado que as lesões estão mantendo as características dermatoscópicas, estão mantendo as imagens, e com isso me está trazendo uma segurança não só para o paciente, está trazendo uma segurança para mim. Quantas vezes eu agradeço o paciente dele ter voltado e falado, foi muito bom te ver esse ano, porque você não teve nada de modificação, e isso me dá uma segurança muito grande em saber que você está bem. Eu tenho uma prova de que você está bem. Isso me traz um conforto para mim, médico, tá? Então eu acabo revelando, alguns entendem, outros não, mas isso me traz uma satisfação que tudo está bem com aquele paciente. Me prova, né, que realmente nada está mudando. Bom, detecção de lesões novas pela comparação da mesma imagem corporal em tempos diferentes. Isso o Guilherme bateu na tecla, a gente comentou já bastante aqui, mostrando através das imagens, mas isso é fato. Uma foto corporal bem feita, o quanto é importante vocês levarem dessa aula a qualidade da foto corporal. 70% dos diagnósticos vão ser de lesão nova, então a foto corporal bem feita faz muito diagnóstico, tá? Então, detecção das lesões novas em tempos diferentes pela foto corporal. Detecção de mudança nos melanomas que mimetizam lesão benigna. Mostrei um caso aí para vocês no início também. Explicar que, às vezes, também essas lesões que não têm características próprias do melanoma, então não vai ser o médico que errou. É porque a gente não é Deus, não é super-homem para saber, para ter, ou, sei lá, uma bola de cristal para saber que aquilo é melanoma. Não. Tem melanomas que só têm características de lesão benigna. Eu só vou conseguir falar que é uma lesão suspeita porque ela está crescendo. E nenhuma outra está crescendo. E, de fato, isso acontece. Nenhuma outra cresce, de 40 e só uma cresce. E eu tiro, porque tem justificativa científica, está crescendo, um paciente de 45 anos, um antecedente melanoma, e quando vê o melanoma, apesar de ter característica dermatoscópica de lesão benigna durante as mudanças, tá bom? E, por final, diagnóstico precoce, né? O benefício de eu estar tentando blindar esse paciente, eu explico, ó, a gente, se tiver, a gente vai tirar, só que a gente vai tirar no momento onde a cura é muito alta, onde o seu organismo vai ter repercussão para dentro dele. Então, diagnóstico precoce, bom prognóstico e, claro, queda da mortalidade, tá bom? E, por final, segurança, que eu até já comentei antes, né? Tanto para o médico quanto para o paciente, é aquela frase que eu agradeço às vezes para o paciente, que é desse paciente muito difícil, obrigado por você ter vindo, porque me deixou muito tranquilo, não é só você que ficou tranquilo, eu também fiquei tranquilo de ver que está tudo bem, ou às vezes até de, poxa, essa lesão tem que tirar, olha, ainda bem que você veio, que está na hora de tirar, e de repente veio só uma tipia lá no histológico, mas eu falei, tinha que tirar, porque estava mudando, era a única, tinha que tirar sim, e graças a Deus, só deu uma lesão displásica lá no histológico. Não era nenhum melanoma, mas com certeza tinha que tirar. Bom, e quais são os pacientes, então, de alto risco que se beneficiam, né? As características desses pacientes que valeria a pena pedir o exame. Então, pacientes com antecedente pessoal de melanoma, com certeza, infelizmente, a genética influencia muito para ele ter um segundo melanoma, não só a genética pessoal, né? Como antecedente familiar de primeiro grau também. Então, pacientes com antecedente familiar de primeiro grau também que se beneficiam muito, tá? De começar a fazer o segmento a partir dos 30 anos, geralmente. Portadores de síndrome neoesplásica, é claro, eles têm uma maior chance em relação ao paciente que não tem a síndrome neoesplásica.
Portadeiro sim familiar, esse é o pior, né? Aquele que tem 2, 3, 4 melanomas e 3, 4, 5 membros de primeiro grau também com diagnósticos de melanoma. Eu tenho alguns, é raro essa síndrome, mas eu tenho alguns e realmente são bombas, assim. Graças a Deus tem que seguir de perto, mesmo se o paciente não tiver condições de pagar, você tem que ver esse paciente, porque ele se beneficia muito do segmento adequado através do mapeamento. Fototipo de pele clara, algumas características muito pontuais, né? O ruivo é impressionante, tem arquivos descrevendo, né, essa instabilidade no tipo de melanina que o ruivo faz, né? Essa genética alterada desses melanócitos. O albino também tem uma maior chance também. Ou pacientes com severo dano solar também, trabalhadores com características com fototipo 1 e 2, descendência italiana e trabalha, eu recebi semana passada uma história triste, é um pedreiro olho claro, características italianas com pele morena, mas a cor dele não é morena, é branca, porque ele já tomou tanto sol que ele está moreno. E a história já com Breslow, tirou uma lesão do braço, já chegou para mim, né, com a história prévia, tirou um melanoma do braço nodular com 7 milímetros de Breslow. Imagina o prognóstico. Xeroderma pigmentoso, se beneficia extremamente também, porém é muito difícil de ver as lesões do xeroderma pigmentoso. E transplantados, tem muitos trabalhos mostrando também transplantes renais e outros órgãos, infelizmente, pelos imunossupressores que esses pacientes utilizam, acabam predispondo ao surgimento de melanoma. Não é um risco tão alto, mas tem que ficar ali atento, tá bom? Eu acho que é basicamente isso, né? Aqui só voltando o quadro final, que a gente comparou. E aqui só um caso a mais, acho que dá tempo de eu mostrar para vocês. Essa paciente, de novo, batendo na tecla, né? Que foi o questionamento da aula, né? Será que dermatoscopia convencional seria suficiente? Olha só esse caso aqui. Esse caso é verdadeiro, 48 anos, branco, chegou, poucos nervos. No dia desse exame, eu lembro até hoje, falei, não vai dar nada, é um exame de rotina, só vou ver, vou verificar, não vai ter nada. Fui fazer o exame, poucas lesões, e nesse quadro eu coloco algumas lesões. Rede pigmentar, rede pigmentar. Esmaecimento gradual nas duas lesões, identidade névica dela, rede pigmentar, padrão reticular. Quando eu cheguei nessa lesão, uma coisa eu sabia. Essa lesão é nova, numa paciente de 48 anos. Crescimento aqui com essa rede espessada e atípica na periferia, porém esse espessamento acontecia aqui, aqui não, aqui voltava a ter espessamento, aqui não, aqui voltava, aqui ficava mais ausente o espessamento e aqui voltava. Então, uma lesão que estava tendo atividade, eu sabia que para esse paciente de 48 anos, deveria sim tirar essa lesão, mas não pensando no melanoma. Falei, não, é uma lesão em crescimento, a conduta correta, científica, comprovação aí que eu estou mostrando, é tirar. Conduta correta. Vou ali esclarecer no histopatológico, mas vai ser provavelmente uma atipia, uma lesão em crescimento. Mandei tirar. E depois essa outra lesão também, que eu não conseguia definir a origem, se era melanocítico ou não, ou seja, uma lesão de padrão inespecífico. Vou ver ela depois, daqui a pouco, com mais, um aumento maior aqui na tela para a gente estudar. Vamos tirar 5, então? Aí fui lá, então, ou seja, uma avaliação dermatoscópica, não era nem. Aqui está a imagem, né, que é o mapeamento, mas é como se fosse uma avaliação convencional. Olhei lá a lesão 5, que é essa aqui, ó. Vi essa rede, uma lesão de 5 milímetros, essa rede espessada, e infelizmente, para minha surpresa, ou seja, a conduta eu não erro. Eu sabia que tinha que tirar, mas eu não esperava o melanoma. E, de fato, era um melanoma in situ, claque 1. Excelente prognóstico. E depois, é claro, no mesmo dia, sem saber esse resultado, porque no mesmo dia eu vi essa e vi a outra lesão. No mesmo dia eu também vi essa lesão mais avermelhada no glúteo à esquerda, né? E aí eu olhei a lesão, avermelhada, fiz a dermatoscopia, não dava para ter a certeza que era rede, ou seja, não sabia a origem, se era melanocítica ou não. Tentei encaixar ela com um padrão de origem não melanocítica, não se encaixou em nada. Voltei a considerar ela como sendo de origem melanocítica, porque a regra pede, né? Quando você não acha característica para classificar como sendo não melanocítica, você volta a acreditar que seja de origem melanocítica. De que padrão? Padrão inespecífico. No máximo eu tinha padrão vascular, mas padrão vascular não classifica ela como sendo de origem melanocítica. E também não ajuda muito. E aí eu resolvi fazer uma dermatoscopia de polarização, vi crisálidas coloridas, várias crisálidas. Tá, se for de origem melanocítica, com certeza deve ser removida. Mas como não sabia nem se era origem melanocítica, podia ser também um dermatofibroma, quem sabe? Aí resolvi fazer uma ampliação maior. Resolvi entrar dentro da lesão e vi que dentro da lesão, pessoal, tinha padrões vasculares bem polimórficos. Padrões em grampo, padrões glomerulares, enovelados, linear irregular e crisálidas. Então, foram mostrando ali características, estruturas que não comprovavam que era origem melanocítica, mas acabava classificando essa lesão como sendo de padrão inespecífico, e toda lesão de padrão inespecífico deve ser removida, ainda mais sendo lesão única. Para que segurar? Pedi para tirar. E, para minha surpresa, tanto essa quanto a outra eram 2 melanomas sincrônicos na mesma paciente. Então, só para mostrar que a dermatoscopia convencional ia ser capaz de ver essas duas lesões, ia ser capaz de fazer os 2 diagnósticos,
E a partir daí, lição do caso, a lição que a importância de olhar o paciente como um todo, né? Depois disso, dominar bem as estruturas, os algoritmos. Falei várias coisas aqui de dermatoscopia de teoria, né? Então, saber essa parte também é importante, né? Ser capaz também de fazer essa imagem também ajudaria, né? Imagem dermatoscópica, para não ficar guardada só para nosso cérebro. Avaliar a identidade néfica, saber dessa definição, né? Ajudou realmente, que viu que essas duas lesões eram diferentes do padrão do restante das lesões da paciente. E, claro, padrão inespecífico é sempre igual à excerese. E, por final, acho que essa é a frase mais importante, fiz uma dermatoscopia convencional, ou seja, sem o mapeamento, fiz o diagnóstico de melanoma paciente, daqui para frente o risco dela ter um segundo melanoma é muito maior. E aí ela realmente entra em mapeamento corporal e dermatoscopia digital, com sequenciamento tanto das imagens corporais quanto das dermatoscópicas. Então, só para mostrar como é que acontece a migração entre a dermatoscopia convencional e o mapeamento. É claro que essa paciente foi feito um mapeamento, ela chegou para fazer mapeamento, acho que é porque ela era do Sul, mas não tinha indicação, assim, de antecedente familiar nem nada. Foi por livre procura, só que nesse caso é como se fosse uma dermatoscopia convencional feita e diagnosticado 2 melanomas, e é claro, na sequência, ela acaba tendo a necessidade de ser acompanhada pelo mapeamento corporal e pela dermatoscopia digital. É, e eu acho que eu vou, não sei se o pessoal, eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouco, então eu vou acabar me estendendo. Eu ia falar agora sobre as lesões também difíceis, que às vezes a gente tira, isso deve ser muito comum nos consultórios, né? Tira a lesão e de repente estuda só uma parte da lesão, que é a parte benigna, e esquece de estudar a parte maligna de transformação. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu vou abrir aqui para as discussões, então eu vou acabar falando muito e a gente não vai discutir. Deixa eu sair aqui um pouco da apresentação. Cadê minha tela? Do Zoom. Eu tô tá aqui. Stop share. Parece que o difícil de fazer online é porque você fica conversando sozinho. Eu não gosto por causa disso, que eu não sei o que está acontecendo. Será que o povo já foi embora? Não, tem 25 aqui ainda presente. Então vamos abrir aqui para a gente conversar um pouco sobre isso que eu falei aí, né, nessa parte. O que você separou aí para a gente, Guilherme? Não, na verdade é muito interessante os casos, né? Sem dúvida, alguns pontos que eu acho que vale a pena ser tocado. Você estava comentando, né, de quando o paciente retorna e vai, de certa forma, ficando tranquilo ao você ir mostrando a comparação das imagens, ele ir vendo a estabilidade. Então, sem dúvida, a questão da adesão do paciente aos exames de seguimento é um ponto muito importante. A gente precisa fazer esses pacientes voltarem. E eu te digo que quando o paciente volta para o segundo exame, a probabilidade de que ele vai manter o segmento é muito maior, porque é quando ele realmente entende o funcionamento do exame. A partir do momento em que ele vai vendo as comparações, vai vendo as lesões iguais, vai ficando mais tranquilo, vai vendo você fazendo aquele pente fino na comparação das fotos para identificar lesões novas, às vezes é quando cai a ficha do paciente e ele realmente percebe que ali está acontecendo algo que, como nós falamos, é impossível em se fazer de cabeça. Então, uma coisa que eu coloquei de rotina, porque o exame só vai ter alguma eficácia se o paciente aderir, aos exames de segmento, é uma buscativa também desses pacientes, né? É interessante quando eu deixo lá planejado, deu a hora deles virem, a secretária liga, entra em contato, manda mensagem e lembra o paciente de voltar. Acho que o grande ponto, a maior parte desses casos mostraram a importância da adesão e da comparação para fazer o diagnóstico. Então, isso é uma coisa, você costuma fazer algo nesse sentido também, para fazer com que o paciente realmente retorne? Exato, são várias nuances que a gente vai pegando, né, e puxando os assuntos. Eu tinha uma maior dificuldade de fazer essa busca ativa, como você citou, Guilherme, mas acho que de uns tempos para cá, 2 anos para cá, eu passei a fazer. Hoje em dia, essas facilidades de utilizar o WhatsApp fica um pouco mais fácil até de organizar uma tabela, né, de mandar pelo WhatsApp uma mensagem já padronizada. E ajuda, porque eles esquecem, eles esquecem. Alguns saem até falando, doutor, você me lembra quando chegar a época certa? Eu falava assim, eu lembro. Mandava e-mail, nem via, mudava e-mail, anotava e-mail errado. Então, na época do e-mail não funcionava tão bem. Ligar realmente abordando pelo celular, eu nunca fiz isso, acho que nem sei, acho que ninguém faz. Mas a partir do WhatsApp, sim, se tornou factível, que manda uma mensagem padronizada e pelo CRM é permitido, não é uma abordagem comercial fazer isso, mas é importante por causa da adesão. Esse negócio de adesão é um tema muito debatido em
não é só nossa aqui, é um tema muito debatido em artigos científicos. É a gravidade desse fator, adesão. Se o cara não adere, putz, eu mesmo já tive desfechos terríveis. Depois de 8 anos, melanoma ulcerado. Depois de 2 anos, 3 anos, melanoma já invasor, metástase, morreu. Então, assim, para quem trabalha na área, desafiadores, tá? É, e tem algumas perguntas aqui também. Ah, a Flávia até comentou, a Flávia Tomé, achou a análise de padrões bem desafiadora, e a foto que eu apresentei sobre os vasos, né? Ali, Flávia, na verdade, o dermatoscópio comum, você vai conseguir fazer um aumento até 30, mas não foi isso que eu fiz, ali não daria aquele aumento. Aquele aumento ali é de 120, 120, por incrível que pareça, aquilo lá foi um Dino Light na época, acho que era muito tempo atrás, um aparelho digital que tenta imitar um Photo Finder, mas muito ruim em qualidade, frente ao Photo Finder. Mas na época funcionou e ele conseguiu mostrar em 120 aquele padrão vascular que eu mostrei na imagem, que lá é uma imagem do Dinolat. Deixa eu ver outra coisa que escrevem aqui. Uma coisa que perguntaram aqui, quando o patologista descreve o laudo como neovildisplasia moderada ou grave, uma linha tênue, né, entre melanoma in situ, não se sei se cabe essa pergunta aqui. Com essa pergunta, na verdade, fica a questão do bom patologista, talvez, é a Lívia. Na verdade, assim, hoje em dia, vou dar uma resposta mais objetiva, né? Quando você recebe um laudo escrevendo displasia alta ou uma tipia acentuada, ele deve ser tratado como melanoma in situ, então deve ser ampliado com margem de meio. Isso é meio que não está no consenso, mas é um consenso entre todo mundo, no mundo inteiro, fazer isso. E a explicação é o seguinte: não é que o patologista é ruim, não é isso. É porque quem trabalha com patologia, se você tiver a oportunidade de aprofundar um pouco, você vai ver o quanto fazer diagnóstico de melanoma em estadios iniciais é difícil. É claro, tem uns que é bem escarrados, mas tem uns que é extremamente difícil. Então, se colocar os 10 melhores patologistas para olhar, sei lá, 5 lâminas duvidosas, cada um vai dar um diagnóstico para cada uma daquelas lâminas, sendo que são os 10 melhores patologistas do mundo. Então, para mostrar o quanto é difícil. E vem lá a imunistoquímica para ajudar, mas ela também não define. E é claro, estudos moleculares, talvez no futuro, através da genética, podem mostrar um marcador muito eficaz, mas por enquanto não temos ainda, tá? Então, para esses casos, quando ele coloca que é uma tipia acentuada ou uma displasia alta, não é que ele está em dúvida, é porque realmente, através do que ele tem, o material que ele tem histológico ou imunistoquímico, não é suficiente para que naquele momento, daquela lâmina, ele conseguiu dar o diagnóstico final. Talvez, como a doutora Letícia da histopatologia falava, Leonardo, talvez se você esperasse mais 3, 4, 6 meses, teria a característica que me falta nessa lâmina para mim realmente bater o martelo e bater o carimbo e falar melanoma. Mas nesse momento, eu não consigo e ninguém vai conseguir, tá? Isso para quem trabalha nessa área, infelizmente acontece. Eu acho que com o Guilherme também já deve ter acontecido algumas vezes, né, Guilherme? Lesões que não têm diagnóstico final. Sim, esse é um tema quente, né? Essa Nossa, discussão. no mundo Não, inteiro. te digo que não acho tão consenso assim essa questão de ampliar as margens nos nervos com displasia de alto grau. Esse é o posicionamento atual do GBM em geral, de fazer essa ampliação, né? Mas mesmo entre os patologistas, tem muitos que falam assim: não, se eu botei nevo ali é porque está resolvido, e se não, eu colocaria algum daqueles termos, né, de lesão melanocítica, de significado incerto, se eu tivesse em cima do muro, alguma coisa nesse sentido, mas é algo, acho que é uma informação importante. Hoje, a maioria dos casos, né, a maioria das pessoas tem tomado essa conduta de ampliar mesmo, porque se ele é nevo, né, você pensar, ah, deu tudo bem, mas realmente esses casos com a displasia de alto grau tem a indicação da ampliação das margens, mas é muito dessa conversa. Acho que quem trabalha nessa área precisa ter um patologista de confiança, esse é o ponto principal, né? Acho que muitos que talvez que nos outros estejam iniciando nos mapeamentos, primeira coisa, ache um patologista, seja amigo dele, de que você possa realmente ligar, mandar mensagem, mandar foto, conversar com o patologista. Acho que esse é um ponto fundamental e crucial, e você alinhar com o patologista, com a nossa patologista aqui, ela não tende tanto a laudar essas displasias de alto grau, a gente acaba tendo uma comunicação um pouco mais próxima nesse sentido, mas acho que esse é o ponto principal. Já achem um patologista de confiança e converse muito bem e se alinhem. Excelente. E uma outra coisa que colocaram aqui, a Priscila escreveu sobre o termo de consentimento para fotos. Foi um tema até que a gente está preparando o nosso curso aí para o dia 14 e 15 de fevereiro, agora em Campinas, presencial, sobre mapeamento. E foi um tema que eu e o Guilherme debateu esses dias atrás, sobre se faz ou não, né, se a gente pessoalmente faz isso, e quais são os prós e contras, né?
Então, vou dar minha resposta. Eu acho que é importante nos dias atuais, infelizmente, para quem está começando, vai ter que sim ter esse termo de consentimento bem escrito e oferecer. Eu tenho dificuldade, porque eu comecei ali, na época que eu comecei, não tinha. Hoje eu vejo coisas que vai desagradar oferecendo esse termo de consentimento, como imagens do corpo, assim, nunca passou com você, imagem do corpo, que imagem que ele vai fazer, isso vai gerar uma certa ansiedade. Falar que realmente no termo de consentimento o exame não é 100%, ou seja, não vai ser capaz de detectar todos, ela vai falar, então para que eu vou gastar esse dinheiro todo se que o paciente pensa naquela coisa matemática, né? Ele quer 100% de proteção. E na biologia não existe isso. Então, para mim, no meu ponto de vista, parece que vai mais afastar esse paciente que chega pela primeira vez do que realmente trazer ele mais junto, né? Então, essa é a coisa que é o embate ali entre realmente oferecer, que é o certo, né? Oferecer. Eu não sei qual a opinião do Guilherme. Eu acho que o certo é ter o termo, né? Acho que se nós conversarmos com qualquer advogado aí a respeito do assunto, não vai nem titubear, vai falar, tenha o termo de consentimento. Com certeza. É lógico que tem que pensar mesmo na maneira como isso vai ser colocado. Existe até um movimento do próprio GBM, né, no Grupo Brasileiro de Melanoma, em tentar criar um termo padronizado, mas até onde eu saiba, isso ainda não está finalizado. Mas é lógico, escolher os termos, mas hoje em dia acho que para qualquer procedimento mesmo, procedimentos estéticos, outras coisas, né, esses riscos ficam muito mais, tem que estar explícitos ali no termo. Então acho que a resposta é tem que ter o termo, tem que fazer. Não me pergunte se eu faço, que eu prefiro não responder essa pergunta. A gente conversou sobre isso, né, Leonardo? Mas eu acho que eu diria que sim, talvez escolhendo bem, e bolando uma maneira melhor, mas acho que ter um termo padronizado, assim, nacionalmente seria uma boa ideia. Eu até estou, esse ano, tô no departamento da oncologia cutânea lá na SBD, vai ser uma das demandas que eu vou levar para o departamento para ser uma das nossas tarefas, em tentar criar talvez um termo, né, padrão. Bacana. É, E aí, pessoal, a última parte que eu vou só passar aqui para não se estender tanto, são 10 minutinhos. Eu só vou abrir aqui a última parte, que é uma parte que acontece, vai acontecer com vocês na vida prática, acho que é uma parte importante, tá? E eu vou acabar a apresentação aqui, e aí a gente finaliza só. 10 minutinhos a mais, mas eu acho que é importante. Deixa eu pegar aqui, que é onde eu clico share. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tá aqui. É, compartilhar. Então, pessoal, essa última partinha, que é onde eu queria beliscar também no dia a dia da nossa prática, é de repente quando você tira a lesão e aí manda para o patologista. E aqui é um artigo publicado mostrando que se o macroscopista cortar a peça aqui na parte benigna e pedir para o patologista estudar, ele vai ver isso aqui, ó, um nervo melanocítico intradérmico predominantemente, ou seja, totalmente benigno, sendo que ele tem uma parte aqui típica do melanoma, que é o corte representado pela letra A, que está aqui, ó. Melanoma típico aqui, mesmo nessa imagem que está não em grande aumento, mas dá para ver que é um melanoma. E isso na mesma lesão, melanoma e parte benigna. E isso na prática diária vai acontecer, pessoal. Se a gente não orientar adequadamente ou descrever adequadamente a história de evolução dessa lesão e pedir para talvez o macroscopista ter uma ajuda do patologista para cortar adequadamente essa peça, a gente pode acabar laudando só essa parte e você vai ser corresponsável desse erro. Então, olha só as limitações, né? Duas limitações metodológicas importantes, então, entre a dermatoscopia e a histopatologia é a marcação adequada da peça cirúrgica e os cortes adequados. E quem faz esses cortes, geralmente, não é o patologista, e sim o macroscopista. E aí, pessoal, representando aqui pelo bolo, a gente pega aqui um bolo, né, de morango, chantilly, e a gente pode fazer uma excisão nesse sentido ou nesse sentido, e depois mandar para o laboratório, e o macroscopista pode cortar nesse sentido ou nesse sentido, se a gente não der nenhuma informação. E aí, quando ele faz esse corte, eu vejo a imagem de cima do bolo e o patologista vai ver a imagem na vertical. E olha só o que ele vai encontrar. Ele vai ver que tem um recheio aqui de chantilly, tem a massa de bolo, alguns pedaços, mas talvez aqui em cima ele não vai ver nada, nenhum morango inteiro, ou seja, nenhum comedão que caracterizava ali a ceratose seborreica que a gente estava avaliando na imagem dermatoscópica, tá? E nenhum morango, e aqui também nenhum morango, só pedaços.
E aí ele vai laudar, ó, exame histopatológico, bolo com cobertura de chantilly, recheio de creme, de creme, né, com pedaço de morango. Aí eu, isso não é possível, eu vi uns comedãozão lá, umas características que estava visível na minha imagem clínica e dermatoscópica. Cadê os morangos? E aí a gente pede para fazer mais cortes ou pede para esgotar o bloco, e aí acaba que o patologista faz novos cortes, né, orienta o macroscopista a fazer novos cortes, e de fato aparecem os morangos, que mudaria o diagnóstico dessa lesão. E aí realmente muda para bolo com cobertura de chantilly e morangos inteiros, né, ou morangos pelas metades, né, mas morangos, e recheio de creme com pedaços de morangos. E isso acaba mudando a interpretação desse exame histopatológico. Então aqui é o bolo só para exemplificar o quanto é importante esses cortes, né? E então a importância da informação clínica mostrando de onde até onde, ou seja, a lesão mudou, a lesão cresceu, e a gente pode marcar através de fio, através de pinçamentos, pedindo, vai de tal ponto a tal ponto, que ali está a parte nova e ali está a parte antiga, e provavelmente tem informações celulares diferentes nesses dois polos. Então, se cortar nesse sentido, você vai ser capaz de estudar adequadamente na histopatologia. Então, a importância da informação, tanto clínica quanto na orientação da marcação dessa peça cirúrgica. Cortes adequados pelo macroscopista que vai receber essa peça e, finalmente, a interação entre o dermatologista e o patologista fazendo o laudo adequadamente. Então, essa paciente aqui de 25 anos tinha essa lesão aqui, ó, 43 no braço. Essa é uma paciente fã, tá com múltiplos nevos e antecedentes familiares, mais de um, né, com melanoma, e ela também já teve 2, 3 melanomas. Altíssimo risco essa paciente. E aí ela tinha essa característica na dermatoscopia para a lesão 43, múltiplos glóbulos de crescimento na periferia, uma área amorfa acastanhada, mais predominante nessa parte central, vindo para essa parte excêntrica, e a outra área com uma área amorfa hipopigmentada e mais glóbulos, principalmente nessa parte aqui. E aí, no segmento, a lesão cresceu, de fato, evidente, cresceu. E aí eu falei, poxa, vamos cortar essa lesão desde a rede atípica até chegar lá no predominância de glóbulos, para a gente saber o que que tem aqui de informações celulares e o que que tem aqui, na mesma lâmina, do que ficar cortando nesse sentido e ficar estudando a mesma população e não ter as diferenças entre as populações de áreas diferentes. Então, aqui foi importante, né? É um caso da Unicamp, eu conversei com o patologista lá, o Dr. Rafael, e a gente orientou a fazer o corte nesse sentido. E isso foi muito importante, que realmente provou o melanoma e provou também glóbulos de crescimento em camadas, né, em algumas partes ainda benignas, tá? Mostrava o melanoma, mas mostrava também áreas histológicas de benignidade desse nevo. Então, o quanto é importante, porque se ele ficar só estudando essa parte, talvez ele ia falar, não, nevo com uma atipia ali de uma graduação, mas ainda não um melanoma. Mas como ele estudou o todo, pela orientação dos cortes, ele foi sim capaz de ver as áreas que predominavam características do melanoma. E aqui, um caso real, acho que foi no final do ano agora, da doutora Jéssica, que trabalha com a gente. Isso é um caso real, por isso que eu quis também trazer esse tema para a aula. 40 anos, branca, uma lesão no ombro direito, olha só como que foi esse caso. A doutora viu, clinicamente chamou atenção, a paciente foi lá para fazer um procedimento estético, mas aí ela viu essa lesão clinicamente, questionou a paciente achou que estava crescendo, e a doutora falou, mas tem uma parte papulosa numa lesão que clinicamente é muito suspeita, clinicamente muito suspeita. Fez a dermatoscopia, rede pigmentar atípica, rede invertida, padrão vascular polimórfico, mais rede pigmentar atípica, glóbulos distribuídos nesta parte aqui só da periferia, mostrando atividade. Ou seja, características, mais de 4 características, mostrando esse multicomponentes assimetricamente distribuído, né? Rede pigmentar regular nessa parte, rede pigmentar atípica, glóbulos de crescimento só nessa parte da periferia e a rede vertida com vasos polimórficos. Ou seja, 4 ou mais características distribuídas de maneira assimétrica, caracterizando multicomponentes assimétricos. Ou seja, a lesão, além de ter indicação de retirada, tem características também de suspeição para melanoma no paciente de 40 anos. E aí foi retirada como hipótese de melanoma, e a primeira resposta veio um laudo de hematoxilina e eosina, né, mostrando nevomelanocídio composto com discreta atipia celular. Aí a doutora conversou comigo, foi aí que eu entrei na história, ela falou, não estou entendendo, está compatível? Eu falei, Jéssica, isso aqui acontece, isso acontece no nosso dia a dia. Está tendo um descasamento entre o que a gente está vendo e o resultado. Pode ser que o macroscopista cortou só nessa parte, e geralmente não esgota o bloco, ainda mais plano de saúde, que não dá para o patologista ficar ali debruçado nesse exame,
o dia inteiro, uma tarde, uma hora, é rápido, é 10 segundos, 30 segundos, sei lá quanto tempo, ele já passa para o próximo caso. Então, ele vê ali algumas partes da lâmina e já dá o diagnóstico. Então, pode ter acontecido um erro aqui no corte, pode ser um aprofundamento também do corte, da peça. Então, eu não sei onde vai acontecer. Trocar peça talvez não, é o que a gente menos espera. Hoje é muito seguro, né? É um laboratório de confiança. Enfim, ligamos, eu conheço o patologista, é um excelente patologista, ligamos, conversamos, mostramos a imagem, mostramos aí as evidências científicas que estavam levantando essa dúvida, e não da capacidade deles, sim de poder explorar melhor essa peça que estava lá. E aí foi explorada, só de começar a explorar já mostrou ali presença de atipias celulares muito mais intensas, na parte mais composta, e é claro, na imunistoquímica eles foram bem cravados, né? Não, a imunistoquímica realmente compatível com melanoma extensivo superficial, Breslow-Meio, Clark2. Ou seja, mudou todo a história do destino, né? Da conduta adequada dessa lesão com ampliação depois, e, é claro, orientação da paciente, de, né, ver melhor, né, de ter mais atenção na radiação solar, que provavelmente pode estar envolvida aí também a radiação. Então, só para mostrar que isso acontece, o quanto é importante nessa parte entre a histopatologia casando adequadamente com a clínica e com a dermatoscopia. Aqui um outro caso também, para mostrar que não é casos únicos, né? Aqui um paciente de 56 anos já com antecedente de melanoma fino no intervalo de 12 anos de segmento. Entre 2009 e 2021, ele foi fazendo os segmentos anuais dele. Mas demorou isso tudo para a gente detectar uma modificação muito significativa na lesão, que foi essa lesão. Ah, não, por enquanto aqui é só detecção dessa lesão nova. Lesão nova de 2009 até 2021, lesão nova, olha só a característica, ó. Apesar da lesão ser tão pequena, a rede é atípica, pessoal, não tem justificativa de ter uma lesão tão pequena já com uma característica suspeita. Então, essa terminação abrupta de maneira assimétrica, é claro que essa lesão vai ser removida, e talvez é um dos exemplos, né, de casos que eu já fiz de micromelanomas, mas já com características visíveis também, que era de lesão suspeita. E até mesmo eu trago, ó, a imagem aqui da 98, também é nova, ó, a 98 ela não está aqui, ó, acho que não é isso aqui, ela está mais para cá. E a 98, ou talvez era até aqui. Mas a 98, só para mostrar que a 98 ela é muito boazinha, ó. 98 é uma rede. Eu até tirei também só para mostrar realmente que era benigno. Uma lesão totalmente juncional, nada de importante. E aí, o interessante desse caso, eu acabei confundindo, mas interessante foi a evolução durante os anos. De 2009 a 2022, a lesão 30 modificou horrores. Olha só o que aconteceu. Rede pigmentar, rede, e aqui começa a modificar. Aqui também começa a modificar. Se eu comparar essa 2021 com 2009, eu já vejo bastante modificação. Mas quando eu já chego em 2022, é muita rede invertida para uma lesão que antes era só rede pigmentar. É muita modificação. A rede invertida é fator prognóstico para lesões talvez incipientes de melanoma? Sim, mas nem todas as lesões que tiver rede invertida vão ser melanomas. Mas essa mudança em uma lesão única, num paciente já com antecedente desses melanomas que eu acabei de mostrar aí agora nas imagens, é claro que uma lesão suspeita. Tirou a lesão, e a lesão vem só um nervo juncional. Eu falei, não, vamos também rever essa lâmina, vamos fazer novos cortes, vamos estudar adequadamente. E, na verdade, era um melanoma nos estadios iniciais, era um melanoma in situ. Então, a importância que a gente tem como médico, né, de passar esse resultado, está aqui no papel, está impresso no papel, mas saber interpretá-lo adequadamente antes de dar a notícia final ao paciente. Então, tem que saber, sim, passar essa notícia adequadamente, e a gente é corresponsável desse laudo final, né? Então, a gente tem que interpretar e ver se está casando o que a gente tem ali escrito no papel com o que a gente viu na clínica, na dermatoscopia. Se não casar, converse educadamente com o seu patologista para a gente ver onde que está ali, o quebra-cabeça não está se encaixando, acaba descobrindo realmente um caminho mais adequado para ter um diagnóstico mais adequado para essas lesões difíceis, tá bom? Então, aqui é só a lição desse caso, né? A importância da boa foto corporal para pegar aí essas mudanças, né, da lesão nova que surgiu e depois as modificações na dermatoscopia para a lesão 30, que durante vários anos, a adesão do paciente. Se esse paciente não voltasse, nunca ia ser capaz de fazer esse diagnóstico, nem do primeiro melanoma, nem do segundo. E valorizar as estruturas de suspeição na imagem dermatoscópica, principalmente para lesões mesmo incipientes, tinha ali critérios para a gente pensar numa possibilidade de um melanoma, respeitar a identidade néfica do paciente, e, é claro, em algumas vezes a clínica versus a dermatoscopia e a histopatologia pode ser que não se case, né? Nesse caso aqui, o que mais ajudou a histopatologia foi, felizmente, a dermatoscopia, que provou dinâmica na lesão e levou a histologia a estudar melhor, a fazer novos cortes e esgotar esse bloco para dar um resultado mais adequado para a evolução dessa lesão. Então é isso, pessoal.
Vou só aqui fazer uma mensagem rápida aí para vocês. A gente vai ter nosso curso aí de mapeamento corporal no dia 14, não, 15 e 16 de fevereiro, né? Daqui mais ou menos um mês, mais ou menos. Vai ser um evento que, na verdade, é um evento que eu sempre tive vontade de fazer, mas é claro, precisava de uma ajuda. Guilherme aí se prontificou a ajudar e a gente ficou muito empolgado, discutimos bastante os temas que a gente ia debater, né, no final do ano, antes de montar essa programação, e a gente está feliz de ter a nossa primeira turma, né? Então, quem tiver a oportunidade de participar, acho que vai aproveitar muito. A gente vai explorar várias coisas, dentre as que a gente já começou a explorar hoje nessa aula aqui hoje, mas a gente vai explorar em 2 dias, né? Muita coisa. É um evento que a gente também dedicou tempo a ele, né? A gente não vai fazer só de um dia e meio, a gente vai fazer 2 dias. Vai ter um paciente, dois pacientes ao vivo, né? Para a gente avaliar, pacientes escolhidos que eu já até escolhi, são excelentes pacientes para a gente avaliar. Então, o Guilherme também vai mostrar a dinâmica de como que ele faz o exame, eu também vou mostrar a dinâmica de como é que eu utilizo os equipamentos que eu utilizo, e é claro também que a gente vai debater partes teóricas como essas que a gente debateu na aula de hoje. Então, quem quiser, depois eu posso enviar aí também a programação, né, que está bem interessante. Quem tiver um tempinho, dá uma lida aí na programação. A gente fez com muito carinho essa programação, a gente está querendo entregar realmente tudo aquilo que a gente tem de informação da nossa prática aí durante 15, 20 anos praticando o mapeamento para aqueles que gostam, né, desejam aprender sobre essa área. Então, quem quiser mais informação, manda no meu WhatsApp. Eu queria saber mais informação do evento. Manda no meu e-mail também, dermatoscopiadigital.gmail, e acompanhe também lá no Instagram meu, eu do Guilherme, que a gente vai estar divulgando também o evento, tá bom? Então a gente vai, espero, né, que a gente tenha cumprido aí as expectativas de vocês dessa noite. E eu vou abrir aqui, deixa eu stop share aqui, abrir para as últimas dúvidas e também as últimas conclusões. O que mais que teve de dúvida aí hoje, Guilherme? É, primeiro, para comentar do evento, acho que uma das coisas que vai ser bem interessante, que apesar de nós compartilharmos vários, né, a maior parte dos conceitos de forma muito semelhante, como nós já conversamos aí, offline, vai ser interessante porque nós fazemos de maneiras muito diferentes e usando equipamentos muito diferentes, né? Então, acho que esse vai ser uma dinâmica interessante, a parte prática ali, você mostrando da maneira como se faz, confesso que estou curioso para ver também, eu com o Photo Finder e assim por diante, vai ser muito legal. Uma das perguntas que eu vi aqui foi em relação à questão dos laudos, né? Como vocês entregam esses laudos, fotos impressas, arquivo em PDF, por e-mail, pendrive, enfim, dica para quem vai começar. Eu vou começar dizendo de como eu faço. Eu não já vi vários laudos em que imprimem todas as imagens. Eu particularmente acho que é um gasto grande e acho que assim, a pessoa que encaminha, a maior parte dos pacientes até que eu faço os exames, eles vêm, fazem o exame, retornam para o médico que acompanha. Lógico que tenho pacientes meus também, mas a maior parte eles vêm e levam o laudo para o médico assistente, o médico que acompanha para tomar conduta. Então eu penso que quanto mais enxuta essa informação, a gente sabe que na correria do dia a dia, né, o médico não vai ficar lendo 30 folhas, documentos muito extensos, a gente tem que ser bem objetivo, né? Lógico que a gente vai ter oportunidade no curso de mostrar isso com uma maior facilidade, mas eu imprimo só as fotos das imagens das lesões que têm indicação de remoção, né? Quando não tem nenhuma indicação de remoção, eu mando só o laudo escrito e mando todas as imagens num pendrive. Acabo entregando em mãos. Isso também é uma discussão muito grande, acho que pelo avançar da hora a gente não vai poder entrar, mas hoje existe até a questão aí da proteção de dados, né? Então, mandar por e-mail pode ser um pouco complicado, algumas imagens, né, os pacientes estão muito expostos, com áreas, né, expostos, as mulheres, às vezes, com fotos da mama, então você imaginar o vazamento de algumas imagens dessa pode ter repercussões legais importantes. Então, o tema é extenso, é mais complexo do que parece, mas essa é a maneira como eu faço. Eu entrego em pendrive, imprimo só as fotos das lesões mais importantes e faço um laudo escrito e bem objetivo, para não carregar demais nas informações. Na Bacana. questão depois vou querer eu ter comentário do lado, mas essa questão do patologista que você mostrou, também sendo muito breve aí pelo avançar da hora, é muito importante, né? Aquilo que eu falei, e acho que o mais importante é você já de antemão prover as informações para o patologista, né? Eu gosto, aquilo que eu falei, eu tenho uma intimidade grande com a minha patologista, mando foto, digo aonde que eu quero os cortes, eu tenho a vantagem de ter uma patologista sensacional e que ela faz a própria macro dela, então, né, isso é uma raridade também, então ela marca, ela determina os cortes e a gente se alinha muito bem, mas acho que a dermatoscopia realmente ganhou uma confiança a ponto de nós questionarmos os patologistas, então quando algo não bate, não vejo problema nenhum em ligar, como você falou, muito educadamente, e não é incomum ter uma mudança nesses laudos.
E tem até um estudo interessante que ele fez assim, ele dava para o patologista, eram 5 etapas. Na primeira etapa ele dava só a lâmina, na segunda etapa ele dava a lâmina, um pouquinho de história clínica, e ia aumentando, idade e tal, ia aumentando, e no final ele dava dermatoscopia também da lesão. E é interessante de ver como os diagnósticos muitas vezes foram mudando com as informações, inclusive com, né, com a história clínica, obviamente, mas com a dermatoscopia também tendo um impacto. Então a gente tem que entregar tudo isso para o patologista também, esse é um ponto importante. Isso que você falou é engraçado, eu lembrei de um fato que uma vez aconteceu de real, acho que em algum evento anual que a gente fez, de público grande, estava eu, o Rafael era o patologista, na plateia, e ele foi falar, ele foi descrever um nevo, acho que numa criança de 2, 4 anos de idade. E ele escrevendo para a plateia, ele falou, não, então tem essas atipias, tem esse crescimento, tem mitoses. E ele, no final, ele vira assim, ó, se o Leonardo me falasse na história clínica que esse nevo era de um paciente de 45, o diagnóstico era melanoma. Mas como ele falou que era de 4 anos de idade, o diagnóstico é neve melanocítico benigno. Ou seja, ele mudou o diagnóstico. A lâmina ia ser a mesma. Não, não, a lâmina é a mesma. Só vai mudar devido à idade. Então ele falou o quanto é difícil, às vezes, basear só nas características celulares, porque vai ter mitose numa criança, num nevo ali crescendo, e isso, se for de um adulto, não está certo. Então, vai ser encarado totalmente diferente. Então, na hora, ele me pegou de surpresa, o comentário dele na frente, eu falei, nossa, então o buraco é bem mais fundo do que eu pensava. E realmente, depois a gente vai vendo que é bem mais complexo. O papel do patologista, né, é muito difícil, pessoal, porque ele tem um momento estático e nós, dermatologistas, temos dinâmicos. Então, a doutora Leonardo, você tem uma grande vantagem em cima de mim, você tem a dinâmica da lesão, eu não tenho, eu não sei como é que ela era e depois foi, eu só tenho um momento. Eu não tenho a possibilidade de saber que ontem não tinha essa célula e agora tem. Eu não sei. Então, para vocês é muito mais fácil de saber a índole e a biologia do que para mim, que tem um momento estático da avaliação da lesão. Mas bacana. Tem algumas outras perguntas aí, pessoal. A Priscila, qual o tamanho do pendrive para salvar as fotos de um exame do Photo Finder? Também não sei, eu não uso. Que tamanho que é esse, ô Guilherme? O de 8 GB ali, como ela comentou, dá porque as imagens, você monta o arquivo em PDF, né? O próprio sistema ele já monta o arquivo em PDF, então o tamanho do arquivo não fica tão grande. Eventualmente, se é um paciente que vai se mudar, vai para outro lugar, e daí ele precisa as fotos realmente para que possa ser importado na máquina de Photo Finder do outro médico que vai passar a avaliar o paciente, daí é diferente. Daí você, são situações incrivelmente raras, daí talvez você precise de algo maior, mas para os laudos esses pendrives menores já são suficientes. Então o custo também não é alto disso, né? Excelente, acho que as perguntas que a gente tinha aqui foram muito boas. O assunto é extenso, se a gente começar para quem gosta do assunto, se deixar, a gente fica conversando várias coisas aqui ainda. Mas eu acho que a gente, graças a Deus, acho que o Guilherme também, a gente foi feliz aí dos temas, eu acho, e das discussões para uma área que é vasta, não é uma área tão pequena. Então, fiquei feliz de aprender também, aprendi muito com as opiniões, tanto das perguntas, quanto também do Guilherme, e espero também no dia 15, 16 aprender mais, igual o Guilherme. Eu também estou curioso de aprender, e não só com o Guilherme, eu estou curioso também que vai ter gente aqui que faz dermatoscopia. O Auro está aqui, faz, a Larissa não está aqui, mas ela vai vir de Salvador e ela faz. Então, para mim, vai ser um evento que eu também vou aprender bastante. Aprender com as opiniões, vou aprender dicas que outros fazem que eu nunca enxerguei. Então, quem tiver a oportunidade também de vir ou quiser divulgar para quem gosta da área, divulgue, ajuda a gente aí para a gente ter um evento com pessoas que gostam da área, que queiram, desejam aprender realmente. E a última notícia, a Carol, né, do marketing, ela falou, Leonardo, a aula acho que vai ser muito boa, vi aqui pelos comentários, então a gente vai estar deixando, talvez se o Guilherme permitir, a gente vai deixar no canal do YouTube ali por um período ali, talvez de uma semana, 10 dias, para vocês poderem assistir, quem não pôde assistir tudo, ou quem quiser indicar para o amigo, ó, assisti uma aula que valeu a pena, ou não valeu a pena, não assista aquela aula, mas quem gostou, indica para o amigo. A gente vai deixar depois o link lá no meu Instagram, da aula lá no YouTube, vocês possam também aproveitar, porque eu acho que foi bacana, eu gostei. E tem mais algum recado aí, Guilherme? Não, acho que é isso aí. Foi ótimo. E ainda Bacana. temos muito para discutir. Que bom que temos 2 dias inteiros aí pela frente para Vai. bater esse papo longo aí. Pessoal, dá uma olhada na programação. Quem quiser depois pode me pedir o envio. A programação é muito bacana, tá? Eu não fui discriminar a inteira, porque então ia avançar o horário. Mas dê uma lida. Muito bacana a programação que a gente fez, com muito cuidado, para a gente ter um aproveitamento muito bacana, tá? Então, quem quiser saber informação, entre em contato com a gente.
e a gente está aqui muito feliz com esse evento que vai acontecer no dia 15 e 16. Queria agradecer a presença de todos aí, ó, 5 para as 10, 5 para as 11. Desculpe o avançar do horário, mas foi muito bacana, muito proveitoso. Espero encontrar vocês também em outros eventos, em outras oportunidades. Fiquei feliz também que o Guilherme até trouxe uma frase bacana. Pô, nunca a gente comenta e a gente está tendo a oportunidade de comentar sobre esses temas, né? Espero que a gente tenha outros encontros desses para debater de novo temas semelhantes a esse, tá bom? Obrigado, bom descanso para todos e uma boa noite, uma boa semana para todo mundo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até.